Pronto, agora tá gravando. Bom, pessoal, boa tarde, né? Kalen já me apresentou, né? Para quem não é da ECT, né? Sou professora lá da área de eletricidade aplicada, né? Minha formação é em engenharia elétrica. E hoje eu também estou ocupando o cargo de assessora acadêmica lá na ECT, né? Hoje é o meu dia, né? De falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve com a disciplina de eletricidade aplicada, né? Nesse semestre suplementar. Bom, a disciplina, primeiro a gente decidiu né, tentar botar o máximo de alunos possível, né, e juntar os esforços. Então, a gente ofereceu uma turma, né, e os 3 professores, né, colaborando para essa mesma turma. A carga horária da disciplina, ela tem 60 horas, e a gente ofertou 180 vagas, tá? Para quem não é da CT pode parecer meio loucura, assim, mas se a gente ofertasse menos, ia ser uma confusão tão grande, né, assim, e a gente realmente previu fazer as atividades online, planejou direitinho e viu que tinha como a gente atender, né? Passa uns perrengues ou outro aí, mas tem dado certo. Bom, antes de tudo, assim, é só para né, a gente realmente eu chamar a atenção para essa chacoalhada que essa pandemia deu na gente, né? Assim, então, a gente estava acostumado a fazer nosso trabalho, né, de uma determinada forma, né? Às vezes, eu sei que muitos sempre buscavam se atualizar, mas, de qualquer forma, mesmo para essas pessoas que né, são abertas a novas tecnologias, a novas metodologias, se sentiram realmente assim, totalmente chacoalhadas mesmo, né? Foi empurrado para fora da sua zona de conforto. Né, então a gente teve de se reinventar realmente, né, de buscar conhecimento novo, buscar novos conceitos, novas metodologias, né, novas técnicas, dominar novas ferramentas para que a gente pudesse né, atender bem né, os alunos nesse ensino remoto. Bom, aí primeiro a gente tem que pensar em um monte de coisa, né? Porque antes a gente está acostumado a dar tudo no presencial e a gente passa a ser um ambiente completamente diferente. Então, coisas que a gente tem de decidir, por exemplo, né? Como é que a dinâmica da disciplina vai ser, né? Que seria o esqueleto dela, né? Se as aulas vão ser síncronas ou assíncronas, se a gente vai gravar essas aulas ou não, como é que a gente vai fazer o atendimento aos discentes, né? Aos alunos, vai ser sobre que plataforma, né? Então, realmente são muitas decisões. No caso da gente fazer momentos síncronos, né? Que realmente é altamente recomendado, porque nesse momento desse ensino remoto, é um momento que a gente tem realmente para ter contato com o aluno, né? E eu acho que são extremamente ricos e importantes a gente realmente ter esses momentos síncronos, né? Mas aí como é que vai ser? A gente vai dar uma aula nesse momento? Vai só tirar dúvida, né, vai fazer os dois, né, quanto tempo ela tem de ter, então realmente isso tudo tem de ser muito bem pensado. E uma coisa que realmente todo mundo correu muito atrás, né, pelo menos na ECT, que eu pude presenciar, em relação ao domínio das tecnologias, né, como gravar as aulas, como fazer as aulas online, como serão essas aulas síncronas, né, que plataforma, como usar essas plataformas, a avaliação, que é uma coisa realmente importante, como é que a gente vai fazer, e a comunicação com o aluno, como é que vai se dar, né? Porque uma turma com 180 alunos, né, não é simples a gente dizer, pode mandar e-mail, né? Não é tão simples, né? Pelo menos não se você não quer que sua caixa de e-mail seja sobrecarregada o tempo todo, né? Que é o meu caso, assim, eu tenho pavor quando eu tenho muito e-mail lá, então eu não, uma das opções para mim foi não usar o e-mail para comunicação com os alunos, né? Comento já já. Aí, sim, falei do canal de comunicação, que a gente tem um Cigana, que é uma ferramenta excelente, eu acho que tem dado um apoio, né, muito grande às nossas aulas, né, apesar de a gente optar por outras alternativas, né, como a plataforma Google, né, e tudo que está em torno dela. Se a gente controla a frequência ou não, se vai ser por meio de presença de aula síncrona, se vai ser através de atividade, né, se a gente realmente não vai controlar essa frequência, quantas avaliações a gente vai fazer, né, o formato dessa avaliação, né, e uma coisa também que realmente eu sei que preocupa muitos professores é a questão da fraude, né, mas ela realmente, assim, é muito propícia nesse ambiente remoto, né, então a gente pode tentar minimizar isso, dependendo de como a gente vai fazer essa avaliação, então a gente tem que pensar direitinho aí nessas avaliações, e eu queria destacar realmente a monitoria, né, assim, que realmente tem sido um suporte fenomenal, né, para essas aulas remotas. Eu imagino que os outros professores que também, né, lançam mão, né, desse recurso, né, desses monitores, concordem comigo, né, para os que ofereceram nesse semestre remoto, né, então, essas mesmas coisas, como é que vai ser o atendimento dos monitores, também isso é mais uma coisa que deve ser pensada, tá?
Bom, em relação à EA propriamente dito, como é que foi a dinâmica da disciplina, né? A gente optou por, como era 60 horas, né? Então a gente fez uma conta aí, dava mais ou menos 2 horas de atividades diárias, né? Fora o que ele teria de estudar além das aulas, né? Então no plano de curso foi previsto que eles precisariam se dedicar 3 horas por dia. 2 para os roteiros, né, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, e uma para aula síncrona, né? Então, o que a gente fez? Essa situação aqui, dia 1, dia 2, 3 e 4, foram os primeiros dias, né? Se repete ao longo das semanas, mas, por exemplo, à noite aqui no primeiro dia, né, às 7 horas mais ou menos, a gente fez a primeira aula, onde a gente explicou a metodologia, explicou a dinâmica toda, e na sequência, a gente já disponibilizou o primeiro material. Aí, o que ele tem de fazer? Isso se repete, né, diariamente. Então, ele tem de escolher um dia, né, um horário, desculpe, no dia para fazer o seu estudo, para pegar esse material e se debruçar sobre ele. A gente, né, optou por realmente ter uns encontros síncronos e controlar a presença através desses encontros síncronos. Mas, assim, a gente tem alunos que trabalham, ou que não pode à noite, ou que não pode de dia, então, realmente, a gente é bem diversificado. Então, o que a gente fez? A gente deu 2 opções de horário síncrono. Então, ou ele podia assistir essa aula às 13 horas, teoricamente, para isso, ele teria de acompanhar o material pela manhã, estudar o material pela manhã, né? Então, ele poderia fazer essa aula síncrona às 13 horas, ou então, se ele não pode, por alguma razão, só poder à tarde, né? Enfim, não necessariamente estudar nesse horário, tem de fazer aula síncrona nesse horário, né? Mas, enfim, uma sugestão. Então, ele teria essa outra opção às 19 horas. Então, ele precisaria assistir ou às 13 ou às 19 para ter a presença daquele dia, né? Aí, pronto, aí à noite, depois dessa aula síncrona da noite, a gente já lançaria o material do segundo dia. Isso se repetiria, né, ao longo das semanas. Então, a dinâmica tem sido essa. A gente prepara o material, disponibiliza à noite, né, e esse material vai ser estudado no dia seguinte. Aí, só para vocês terem uma ideia melhor, né, então aqui está mais ou menos os horários das aulas síncronas, né, às 13 horas, ou às 19 horas, à noite a gente sempre libera o material, e toda sexta-feira a gente faz uma avaliação, né. Quando eu pensei em a gente fazer essa avaliação às sextas-feiras, já toda semana, primeiro, é uma forma deles se manterem estudando, e segundo, a gente consegue fazer as provas mais simples, né, com menos conteúdo, realmente a gente não acumula, por acumular por si só, né, obviamente os assuntos são em sequência, né, então eles acabam se repetindo, mas a ideia é que nessa avaliação da sexta-feira seja avaliado o que foi visto durante a semana, né, então isso fica bem delimitado o conteúdo, né, e tem funcionado, né. Realmente os alunos se queixam muito de questão de tempo, né, mas isso é característica de um semestre condensado, né, então é matéria todo dia, aula todo dia, então, assim, isso não tem como fugir muito, né. Bom, aí como é que ficaram a divisão das tarefas, né, como é que ficou isso? A gente tem, considerando as 6 semanas, né, a gente tem 24 roteiros, né, então, como somos 3 professores, ficou 8 para cada. Os encontros síncronos, ao longo dessas 6 semanas, isso daria 46 encontros síncronos, né, então ficou em torno aí de 15 encontros síncronos para cada, e a gente não dividiu por módulo, né, eu vou ficar com essa semana, você vai ficar com essa semana, a gente pegou, eu quero esse dia, ou então eu quero esse assunto, eu quero fazer desse assunto, então a gente ficou bem diversificado, porque foi uma forma também dos 3 professores acompanharem a disciplina do início até o fim, né, já que uma das razões desse semestre suplementar era a gente, né, se apropriar dessas metodologias, desse conhecimento de como lidar com essa aula remota, então, eu achei que seria interessante todos os professores passarem por tudo, né, a todo tempo, né, e eu acho que, pelo menos para isso, tem servido realmente a gente ter diluído aí essa preparação aí das aulas, tá? E como são 6 semanas, uma avaliação por semana, né, então ficou mais ou menos 2 avaliações para cada professor, e a reposição, né, a gente vai fazer de forma compartilhada, tá? Bom, a gente optou por usar roteiros, tá? Né, assim como Jaziele também, né, o que Madu fez que ela apresentou na semana passada. Os roteiros, o que eles têm? Basicamente, né, pode ter alguma coisa diferente disso, né, dependendo do assunto, dependendo, né, da metodologia, mas eles têm basicamente os vídeos que a gente grava, né, textos que a gente escreve lá, ou então que sugere, né, para que sejam lidos, exercícios resolvidos, exercícios. Esses eixos podem ser várias coisas, podem ser mais exercícios, podem ser outros vídeos, né, que caso eles não tenham entendido bem aquele assunto, então mais um recurso, podem ser mais textos, né, realmente depende do assunto, né, e as referências daquela aula.
Aqui, necessariamente, assim, não é que tenha que ter todos os itens em todos os roteiros, né, como eu mencionei, mas eu vou mostrar aqui 2 exemplos de roteiro, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui foi logo do início, né, a aula 2, que é sobre Lei de Kirchhoff e análise de males. Então, como é que eu fiz? Esse, né, foi eu que preparei. Então, no primeiro item aqui, tem aqui, assista o vídeo. Então, eu fiz um videozinho, tentei fazer sempre os vídeos mais curtos possíveis. Esse aqui, se não me engano, tem, acho que 4 ou 5 minutos, alguma coisa assim. E na sequência, né, sempre eu fico me perguntando, o que é que o aluno precisa, digamos que ele nunca viu aquele assunto, não é o caso aqui, né, porque eles já passaram pela física, então já tem noção desse assunto, mas eu sempre me pergunto, se eles nunca tiverem visto esse assunto, e do nada ele tiver de resolver um exercício, né, o que orientação eu posso passar para eles, para que ele consiga resolver isso sozinho, né, então eu sempre me pergunto isso. Então, primeiro, disponibilizei esse vídeo. Aí, na sequência, eu peguei um exercício bem simples, bem básico, e as etapas que estão aqui embaixo, né, os itens, a letra A, eu peço para ele fazer, que é a primeira etapa, né, então, primeiro, adotar um sentido para a corrente, você vai determinar a corrente e vai adotar um sentido, então, ele fazendo isso passo a passo, é tudo que ele precisa para conseguir resolver aquele problema, né, já que é o primeiro que ele está resolvendo. Bom, aí, na sequência, eu botei aqui, aliás, não, aliás, eu botei a resposta aqui, né, esse aqui foi outro caso que eu ia falar agora, mas, enfim. Aí, o item 3 é um outro vídeo já falando dessa outra parte, que é a análise de malhas, né, e na sequência eu botei o vídeo do assunto, que esse também é curtinho, acho que tem 7 minutos, não, acho que esse tem 7, esse tem 5, alguma coisa assim, mas são vídeos curtos, e na sequência eu coloquei aqui 2 exercícios, 2 exemplos, né, então fiz um exemplo, resolvi, botei, fiz outro exemplo um pouquinho diferente, fui lá e coloquei. E o item 4, eu coloquei um texto. Na verdade, geralmente, quando eu quero digamos assim, um apoio, né, para que ele possa consultar, possa ler com calma, eu procuro alguma apostila, né, ou então algum livro digital, que é difícil a gente achar, assim, disponibilizado, mas existem algumas bibliotecas que disponibilizam alguns. A maioria que eu encontrei, infelizmente, foi em inglês, então não usei isso nos roteiros, porque, né, eu sei que muita gente não tem facilidade. Mas, enfim, aí aqui tem esse material com uma apostila bem simples, né, eu dei uma olhada e vi que realmente a linguagem era simples, atendia a essa parte introdutória, então disponibilizei esse material aí. E na sequência eu coloquei alguns exercícios, né, botei 2, sempre com a resposta, né, eu sempre coloco com as respostas, e extras aqui foi o que eu mencionei, né, como exemplo de extra, né, anteriormente. Eu coloquei vídeos, né, que atendem a esses assuntos aqui, né, uma outra forma, uma outra visão, às vezes outra pessoa falando, a pessoa entende, né, não entendeu bem com a aula do professor, mas de repente com esse extra, então foi isso que ele quis dizer, né, então eu acho que complementa, né, então esse seria um roteiro de uma aula típica. E esse outro roteiro que eu trouxe é o roteiro de aula de exercícios, né? Que eu fiquei pensando, poxa, se eu só resolver o exercício e pedir para ele ver, assim, eu não sei se isso é uma aula de exercício muito proveitosa, já que ele está fazendo sozinho, que ele vai aprender sozinho, né? Não vai poder tirar dúvida ou coisa desse tipo. Então, o que eu fiz? O item 1 aqui para esse roteiro, eu especifiquei quais as aulas anteriores que englobam essas questões, aqui já eram no final da primeira unidade, né, tenho várias aulas. Aí, aqui eu botei um exercício, tá? Nessa aula de exercícios, a gente tinha visto vários métodos para resolver circuito, né, de análise de circuitos. Aí, o que eu fiz? Esse item 1, eu resolvi passo a passo para esse primeiro método, né? Então, por exemplo, eu chamei aqui o item 1, que seria resolução por TVNAM, e eu dizia, o item 1A, você vai primeiro definir o ponto inicial que você vai fazer a simplificação, que é o primeiro passo para resolver por TVNAM. Aí eu indiquei que eles tentassem fazer, e na sequência botei um vídeo super curto, sei lá, deve ter nem 1 minuto, mostrando isso, né? Então, ele, passo a passo, ele vai, né, avançando e vai vendo. Então, eu sei que ficou muito detalhado, ficaram vários vídeos, mas o feedback que eu tive dos alunos foi muito bom. Eles disseram que realmente, assim, conseguiu entender o que estava errando, porque às vezes essas questões são um pouco grandes. Então, se a gente só coloca a questão e pede a resposta, dá só o gabarito da resposta final, para ele, que é a primeira vez que ele está fazendo, né, que ele está vendo aquilo, então ele vai ter certa dificuldade, porque se ele não acertar a resposta final, ele não vai ter condição de saber onde errou. Então, eu mostrando passo a passo, ele vai ter como saber exatamente onde errou, né? Então, era esse o meu objetivo, né? E eu acho que, pelo menos para os alunos que eu consegui conversar,
né, eles acharam que foi interessante, né. Pronto, e na sequência, aí sim, depois que eu faço esse passo a passo para todos os métodos, né, aí eu coloco alguns exercícios extras aqui, para eles tentarem resolver por si só, aí sim eu coloco só a resposta final. Em relação aos exercícios, eu acho que o ideal é que a gente tenha pelo menos, né, fora os exemplos, fora os exercícios resolvidos, é que ao final a gente tenha pelo menos 3 questões, uma fácil, né, que ele possa só aplicar o conceito que ele viu, uma média e uma que desafia mais um pouco, né, então pelo menos eu acho que tem que ter 3 questões com essas características, né, assim, eu sempre tento, né, manter essa lógica aí. Bom, aí em relação aos laboratórios, né, porque a tem uma disciplina, ela é 60 horas, mas 10 horas são de laboratório. O que a gente fez? Eu tentei pensar, né, estava até conversando ainda há pouco na reunião da comissão com o Tarcísio, assim, eu tentei pensar em coisas que eles pudessem fazer estando em casa, tá? Então, o que fosse relacionado a alguma coisa prática. O primeiro laboratório, a gente teve 2, né, esses 2 aí que estão na tela. O primeiro é de simulação de circuitos. Normalmente a gente já faz, de fato, esse laboratório. O laboratório 1 de EA, ela sendo presencial, é de simulação de circuitos. A gente vai para o laboratório de informática, né, a gente ensina eles a mexer num software que é online lá, então, assim, não tem muito problema porque eles não precisam baixar nada, né, é tudo online. Esse a gente fez tranquilo. O laboratório 2, a gente dá um conteúdo de instalações elétricas, mas normalmente a gente nem faz laboratório relacionado às instalações elétricas. Eles estão fazendo exatamente nessa semana, né, eu passei para eles de terça para quarta, na terça-noite, né, e eles têm até domingo para entregar, então eles ainda estão fazendo. Esse laboratório 2 foi sobre instalações elétricas, né, que é um pouco, assim, dos conceitos que a gente vê nessa disciplina. Aí, o que era para fazer em linha geral? É para ele dar um parecer sobre a instalação da casa dele. Então, eu pedi para ele meio que reproduzir alguns passos da elaboração de um projeto, né, a ponto dele poder conseguir reproduzir o projeto elétrico da casa dele, né, no papel, e dar um parecer, olha, isso aqui não está de acordo com a norma, isso está, né, e eu tenho notado, assim, que os alunos, realmente, eles estão muito envolvidos, né, pelo menos os que sempre estão nas minhas aulas, e eles estão, assim, achando uma coisa interessante, porque dizendo, poxa, professor, eu já sei que eu não posso acrescentar tal carga aqui porque já está sobrecarregado, ou então outro hoje disse, vixe, aqui está super sobredimensionado, que eu posso pendurar carga à vontade aqui porque a corrente está bem baixinha, então, assim, a gente vai dando as orientações, né, o passo a passo, claro que com todos os cuidados, né, eu dou orientação para se eles vão precisar abrir o quadro de distribuição, né, de estar sempre calçado, né, de se proteger, enfim, tem um protocolozinho de orientação que a gente passa nos roteiros, então, a ideia realmente é fazer com que ele não fique só na frente do computador, fazendo a coisa, mas tentar fazer alguma coisa que tire o foco, né, seja mais dinâmico, né, e eu acho que tem dado certo em relação a isso. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre as aulas assíncronas, né, né, como eles assistem isso online. Bom, primeiro, a dinâmica, né, da aula assíncrona, como eu falei para vocês, a gente prepara os roteiros, né, aí a gente joga o roteiro no SIGA, né, esse primeiro quadro aqui. No roteiro, geralmente, tem os vídeos, né, que a gente prepara, né, então, esse vídeo, a gente criou um canal no YouTube, né, Eletricidade Aplicada, ECT, UFRN, essas videoaulas ficam disponíveis lá, né, uma coisa que eles acharam interessante nesse formato remoto, né, que eles mencionaram como vantagem, é deles poderem verem e reverem aquele conteúdo, né, se não entenderam, né, vai novamente, foi uma das vantagens que eles citaram, né, e além do vídeo, né, a gente disponibiliza, né, alguns textos, algumas listas, algumas apostilas, até livros, né, que a gente consegue achar online, na web, né, e dá só o link para eles acessarem lá, tá? Aí a gravação das aulas. Bom, particularmente eu tenho usado o OBS Studio, né, mas, por exemplo, a Alexandre já usa o Meet para gravar, né, também dá super certo. Eu gosto do OBS, né, assim, porque eu posso acrescentar microfone, acrescento tal tela, eu acho que fica mais interessante. Ele é super simples de mexer, então eu aconselho. Aí só para informar para vocês, assim, o que eu tenho de equipamento, né, o que eu estou fazendo nessa sala com vocês, né, é um notebook que eu tenho que é antigo. Então, e é um Mac, ele é cheio de frescura, ou seja, eu não consigo atualizar, por exemplo, alguns softwares mais recentes. O OBS Studio foi um deles. Eu não consegui instalar o OBS Studio nesse notebook, que ele é antigo, né, mais uma vez. Então, eu só uso esse notebook quando eu quero fazer uma videoconferência e quero ver a pessoa. Mas, fora isso, eu nem uso ele para mais nada, tá? Então, para gravar as aulas, eu não consigo usar ele, né,
porque eu queria usar o OBS Studio, então o que é que eu fiz? Eu só tenho o computador da SCT que está aqui, esse notebook que é super limitado, e o meu celular. Aí eu consigo usar o meu celular como câmera, como webcâmera. Como eu faço isso? É super simples. Esse programinha aqui, esse IVCam, ele tanto tem o aplicativo do celular, como você baixa o programa no computador. Então, você baixa no computador e você baixa o aplicativo no celular. Você liga os dois ao mesmo tempo, pronto. Você já vê lá você na tela. E ele entende o IVCam no computador como uma entrada de vídeo. Então, quando você entra no OBS Studio, você tem como inserir, né? Na cena que você criou. Ah, insira aqui a tela do PowerPoint, insira aqui o microfone. Aí você pode inserir a câmera do IVCam, né? Que é justamente a que vem do celular, tá? Então, assim, dizer, eu não tenho webcam, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, assim, com o que a gente tem, se tiver boa vontade, dá para fazer, né? Agora, realmente precisa da boa vontade para a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa, tá? Aqui só um exemplo, é uma tela do vídeo, né? Então, isso aqui também é uma coisa opcional, eu inseri a câmera justamente nessa situação aqui, né? Usando o chroma key, aquele fundo verde, isso eu faço no OBCam, desculpe, misturei os dois, no OBS, né, então é possível fazer isso. Aqui o canal, né, só para mostrar para vocês a tela do canal do YouTube, onde a gente disponibiliza as aulas, né, a gente grava as aulas síncronas e disponibiliza também essas aulas síncronas, né, além desse material que a gente põe nos roteiros. Aí as aulas síncronas, né? As aulas síncronas, a gente normalmente usa o Meet, né? Eu, Flávio e Alexandre, os três usamos o Meet. E para fazer os cálculos, porque, assim, a gente está resolvendo o circuito, né? Se eu até poderia, vou resolver esse exercício lá, e vou já levar tudo resolvido no PowerPoint. Só que o mais comum não é eu chegar lá e resolver uma questão nessa aula síncrona. Pelo menos não no formato que a gente optou. O mais comum é eles trazerem dúvidas e você ter de explicar essas dúvidas. Né? Como é que eu faço isso? Assim, se eu for digitar, eu até posso também, mas se eu digitando, eu vou perder muito tempo. Então, o que é que eu fiz? Eu montei essa minha mesa digitalizadora, né, entre aspas, eu vou só tirar a apresentação aqui um instantinho para mostrar para vocês, tá? Eu vou tirar a apresentação porque vocês conseguem visualizar maior a outra projeção, que é por isso que eu entrei com dois perfis aí, tá? Eu vou tirar aqui a apresentação só um instante. Deixa eu só botar a câmera aqui. Eu não sei se todo mundo consegue ver meu outro perfil. Vocês estão. Quando na tela aí, cliquem, por favor, onde aparece o outro Jossana Ferreira, que não está aparecendo no meu rosto, está aparecendo uma mesa branca. Se vocês puderem dar um pino nessa tela, só para vocês verem maior, tá? O que eu fiz? Eu montei uma estrutura. Isso, fixa a tela no meu outro perfil, por favor, se vocês quiserem ver maior. Ele não vai destacar porque o meu áudio está do notebook, não está do celular, tá? Aí pronto, isso aqui é um vidro, tá? Poderia ser papel e caneta também, mas eu optei pelo vidro porque eu não queria ficar o tempo todo né, gastando muito papel, e além do mais eu posso apagar, né? Então, sei lá, por exemplo, eu digito as coisas aqui, né? Certo? Então, eu consigo realmente fazer tudo que eu quero, aí com o apagador, que eu também trouxe lá da SCT, né, apago, se eu errar alguma coisa, não tenho que ficar trocando papel, riscando, então, eu achei boa, assim, essa coisa do vidro, né, justamente por isso, porque eu posso usar a minha caneta, né, que eu dou aula, meu pincel, e um apagador, né, então, fica tranquilo da gente, né, passar as informações, eu consigo escrever tudo, desenhar tudo, né, enfim, eu posso tirar aqui essa tela? Alguém tem alguma dúvida? Não vi o chat, deixa eu aproveitar e dar uma olhadinha aqui. Eu tenho, Jossana, esse vidro tá fixo numa parede ou tá... Não, eu vou mostrar. Não, tá na minha mesa, eu vou mostrar. Então, se a dúvida é essa, eu vou mostrar. Vou só botar a apresentação de novo, porque eu botei umas fotos lá para facilitar. Peraí, só um minutinho. Bom, eu acho que tá indo, né? Pronto, voltou, né? Voltou a apresentação, né? Deixa eu só tirar aqui essa... Pronto, então, aí o que acontece?
Aqui, o que eu fiz? A estrutura que o celular está pendurado, né? Eu peguei uns pedaços de madeira, uns parafusos e montei essa estrutura. Eu peguei, a inspiração para isso foi um vídeo que estava circulando no WhatsApp, né? Com caixa de papel. Só que com caixa de papel eu achei que ia ficar muito fechado aqui do lado, né? A luz ia ficar talvez ruim. Aí eu disse, não, vou fazer uma estruturazinha de madeira, né? Então eu fiz essa estrutura de madeira. Vou passar aqui. Aí pronto, isso aqui é exatamente como eu estou agora, né? Eu pego a estrutura de madeira, a diferença só que não está esse computador, está o notebook, eu troquei aqui pelo notebook. Aí aqui está o meu vidro, esse vidro eu peguei, era um vidro que estava em cima de uma mesinha de lado da minha cama, né? Tem uma comodazinha lá e tem um vidro em cima, eu peguei esse vidro e botei aqui, tá? Aí só para facilitar, eu colei uma cartolina branca atrás, né? Para ficar sempre... de repente sempre branco, não depender do fundo, né? Eu não sei se vocês conseguem me ver, porque eu posso levantar ele aqui, né? Na verdade é um vidro mesmo, tá? Como tá aí na imagem, né? Então, essa é a estrutura que eu tenho para fazer meus cálculos, né? Então, eu poderia usar um quadro branco atrás de mim também, mas eu achei que assim eu foco só no que eu estou fazendo, né? Sem precisar eu aparecer, né? Aí, uma vantagem também do vidro, né? Por exemplo, aqui eu já levei um desenho de um circuito pronto, aí botei entre o vidro e o papel, porque aí, como eu ia resolver por mais de um método, eu resolvi o primeiro método, apagava, não precisava desenhar o circuito de novo, né? Aí desenhava o outro método, os outros parâmetros aqui em cima desse. E esse outro dia aqui, eu precisei mostrar a defasagem de uma onda em relação à outra, né? Como é que uma onda que está defasada mais 30 graus ou menos 40 graus, ela se comporta, né, na onda do tempo aqui, em relação ao original. Então, eu já levei um papel aqui que eu milimetrei na mão, né, com grafite, aí essa aqui seria minha onda original. Aí, a partir daqui, né, eu desenhei aqui primeiro a onda atrasada, depois desenhei a onda adiantada, né, então, mostrei para eles, né, assim, tudo desenhando aqui na minha mesa, tá? Bom, mas vamos para frente, né, então, a minha presença... Uma dúvida só. Você tem duas câmeras, uma para o vidro e outra para o seu rosto. Então, mas eu vou falar, pronto, na verdade, assim, eu até ia comentar isso mais na frente, mas eu posso adiantar. Na verdade, eu tenho hoje porque eu estou usando o notebook, tá? Que eu normalmente, assim, às vezes eu nem uso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar, que é o que às vezes eu faço, eu entro pelo computador normal, porque estão todos os meus arquivos, eu já acho mais fácil. Entro pelo computador normal, que não tem câmera, então eu comprei um microfone, então eu tenho só o áudio. Eles não me veem, vem uma foto. E essa câmera aqui, ou seja, eles não precisam ver você a todo momento, entendeu? Se você não tiver como ter a câmera, não tem problema. Você usa o celular para projetar a mesa, se assim você quiser, né, claro. E o computador você usa só para projetar, para falar, entendeu? Enfim, falar você até pode falar pelo celular, mas de repente para mostrar os arquivos, né? É possível, tá? Mesmo sem webcam, ou sem notebook com câmera, é possível fazer. Bom, aí, dando continuidade, né, em relação à presença, como eu já comentei, a gente decidiu que um dos dois horários síncronos, né, a gente usar, ele poder assistir para ter a presença daquele dia. Aí, como fazer essa presença? Primeiro, a gente diz, vamos usar o Meet Attendance. O que é isso? Quando você usa o Meet, né, que é o que a gente está usando agora, né, estou falando para quem não sabe, tem uma extensão, né, de qualquer navegador, né, eu uso o Google, o Chrome, né, então eu peguei a extensão do Chrome, mas se eu usasse outro navegador, eu pegaria essa extensão para o outro navegador. Do Chrome, né, então eu baixei a extensão, então quando você está lá no meio da sala, então se ela quisesse, ela apertava no botãozinho lá, e gerava, né, a lista de quem estava nesse momento que ela apertou o botão. Só que eu percebi alguns problemas usando o Attendance, né? Primeiro, a gente não exigiu, antes deles entrarem, eles terem um e-mail institucional da Google. Eu não sei se eu estou fazendo eco, deixa eu... Não foi na área Ricardo, mas eu tivesse deixado o áudio do celular ligado, enfim. Assim, a gente teve problemas no Attendance, né? Quais foram os problemas? A gente não exigiu que os alunos tivessem no plano de curso, não previu que tivessem esse e-mail institucional do Google, então, eles podiam entrar na aula com qualquer conta, tá? Além disso, quando eles entravam, né, quando você entra, você com qualquer login que está lá, o que está cadastrado, ele sugere que você entre com aquele login. Só que acontecia o quê? Às vezes a pessoa entrava, estava o login da mãe,
ou entrava, estava o login da empresa do trabalho. Aí, quando eu ia pegar a lista para comparar com o CIGA, eu disse, quem diabo é web assistência, não sei o quê? Não tinha como eu saber. Aí, toda aula eu ficava na aula seguinte perguntando, quem é fulaninho? Ah, professora, é o login da minha mãe, não sei o quê. Então, toda aula era isso. Aí eu disse... E, além disso, assim, quando eu ia gerar a lista, às vezes ele dava um pau e gerava só botar 10 pessoas, eu sabendo que tem 114. Aí, enfim, eu abandonei o Media Tendency, não aprovei, né, enfim. Aí, o que eu passei a fazer para controlar essas frequências? Eu uso o formulário do Google, né, eu acho que, para mim, ele é excelente, porque quando eu habilito o formulário no início, aí o formulário só tem, assim, matrícula e nome, né, aí boto o dia, eu poderia usar o mesmo formulário, só que eu não quero usar o mesmo formulário, porque eles podem sacar isso e usar, e não tá na aula, e no dia, ir lá no mesmo link que ele já tem, e responder a presença. Toda aula eu, tipo, crio um novo, mas, assim, eu acho tranquilo fazer, né? Então, aí ele entra lá, e esses dados dele, de matrícula e o e-mail, né, vai direto para uma planilha. Então, o que eu faço? Eu já tenho a minha planilha com a lista dos participantes da turma, aí eu só faço copiar a coluna da matrícula, colo lá, já tem uma equaçãozinha que vai dizer, ó, esse tá, esse não tá, esse tá, esse não tá, então dali eu já passo para o CIGA. Então, para mim, ficou muito mais simples para eu controlar a frequência através de um formulário Google, tá? Mas isso foi uma opção minha, né, claro. Bom, aí as avaliações, né? As avaliações, a gente teve alguns problemas com elas, tá? A gente usa normalmente, eu particularmente uso multiprova, a versão antiga, né? Porque eu gosto muito daquela característica do multiprova, de gerar, né? Você dá um parâmetro lá e ele variar aquele parâmetro com um valor diferente para cada aluno, então eu uso bastante isso. Nas duas avaliações que eu fiquei encarregada, eu fiz isso, né? Usei o multiprova para gerar essas provas diferentes. Aí a gente variou um pouco, né, de professor, né, de semana, então, mas normalmente a gente tenta usar o CIGA, ou atividades, ou questionários do CIGA, e a última semana eu usei o formulário do Google, né, pelo simples fato de ficar mais fácil para eu corrigir. Porque na primeira semana, que era a minha prova, eu usei um questionário, tá, aí como é que eles faziam? Eu botava o link no CIGA, aí eles iam para um drive para baixar a prova deles. Aí eles baixavam a prova e botavam só as respostas no CIGA. Então, questão 1, aí ele dizia se era a letra A, B, C, D, E, enfim. E fazia isso para todos. Para eu corrigir, eu tinha de entrar lá. Porque, como eu usei o multiprova, é um gabarito diferente para cada prova. Eu não tinha como cadastrar o gabarito no CIGA. Então, eu tive de entrar prova por prova, questão por questão, e dizer essa tá certa, essa tá errada, essa tá certa, essa tá errada. Isso deu bastante trabalho. Então, eu fazendo pelo Google Forms, é exatamente a mesma coisa. Questão 1, qual é a resposta? É letra A. Questão 2, é letra tal. Então, quando eu faço pelo Google Forms, ele já manda para uma planilha, aí eu só fiz implementar uma lógicazinha lá, né? A questão 1 da prova 1, o gabarito é esse. Aí ele vai dizer, tá certo, que já saiu com a coluna com as notas, tá? Então, foi muito mais simples para mim, né, usando o Google Forms. Pela forma como eu faço, usando o multiprova na versão antiga, né? Então, realmente, para mim, facilitou. Flávio só fez uma até agora, ele usou o questionário, né, do CIGA. Alexandre, a primeira, ele tentou usar o multiprova, o novo, né, ele teve uns probleminhas no acesso, porque quando os 180 alunos quiseram entrar, o CIGA derrubou o multiprova achando que era uma invasão, né, então até isso a gente tinha de ter cuidado, né, de ter pensado, porque como estava em fase, né, inicial, então isso ainda não tinha sido pensado, né, de ter muita gente acessando uma turma ao mesmo tempo, então o CIGA entendeu como sendo uma invasão, mas eu acredito que isso já tenha sido resolvido, né, aí hoje também está tendo prova, né, hoje é o Alexandre que está responsável, ele está usando o questionário do CIGA, né, então a gente está realmente variando um pouquinho, testando o que dá certo, o que não dá, né, para ver né, como é que a gente vai fazer aí daqui para frente. Aqui só distribuindo isso, né, na primeira semana, fui eu que fiz, né, usei multiprova e um questionário do CIGA, basicamente o que eu descrevi para vocês. Eu queria só chamar a atenção aqui, toda semana tem uma prova, tá? Só que em 2 momentos a gente fez alguma coisa extra, né? Um deles foi na primeira semana, na segunda semana, semana 2. Teve aqui a prova que a Alexandre fez, né, que foi até que ele usou multiprova, né, e depois acabou refazendo com atividade no CIGA.
Mas uma coisa bem interessante que a gente fez foi esse vídeo aqui, né? Porque eu fiquei pensando, se no semestre tradicional, né, presencial, o regulamento dizia que a gente tinha que ter uma prova presencial, então eu quero fazer pelo menos uma avaliação onde o aluno se mostre, né? Que a gente saiba que é ele que está ali, que é ele que está fazendo, o quanto que ele entendeu daquele assunto. E a questão dos vídeos foi uma coisa, assim, no início eles reclamaram da logística toda, mas no final, assim, eles viram que aprenderam muito mais preparando esse vídeo, né? O que que foi esse vídeo? A gente deu bastante trabalho também para preparar isso, né? Preparei um circuito praticamente para cada... seria uma tarefa diferente para cada aluno, né? Como são 180, eu fiz 36 circuitos, como são 5 métodos de análise, então ficou 36 circuitos, cada um resolvido por um método, daria os 180, né? Então, basicamente, foi isso que a gente fez. Então, eles tinham de resolver esse circuito por aquele método e fazer um vídeo, né, explicando né, como foi feita aquela questão, a resolução dessa questão. E uma coisa importante, assim, é que a gente não pediu para eles subirem o vídeo, né, porque isso ia dar muita dificuldade para a gente depois ter de baixar esse vídeo, né, se fosse ser feito pelo CIGA. Então, o que a gente pediu? A gente pediu para que eles disponibilizassem um link, tá? Eles vão botar em alguma plataforma, ou no Drive, ou no YouTube, né? Teve de tudo, né? No OneDrive. Eles colocavam lá e botavam no CIGA, né? Que isso foi uma tarefa. A gente pediu para eles colocarem só os links, né? Deu super certo, né? Funcionou, todo mundo fez, né? Foi realmente bem interessante. A gente não exigia qualidade no vídeo. Ele podia ser feito até com celular. Eu disse, se você quiser, você pode resolver num papel, cola os papéis na parede, vai explicando. Mas tiveram um trabalho super rebuscado, né, com o Meet, com o OBS Studio, né, tiveram gravações excelentes, né, mas, enfim, a gente não levou em consideração a forma, né, somente o conteúdo, né, se estava certo, se estava errado. Sim, e a outra exceção, né, foi essa semana que está sendo agora, que é o que eu falei para vocês, que seria o Laboratório 2, que seria o projeto, né, o parecer sobre a instalação elétrica da casa deles. Então, a gente pediu para eles enviarem o link, novamente eles vão fazer um vídeo, né, explicando como é que eles fizeram, tá? E no final fala o parecer, né? E eu pedi para eles mandarem alguns itens que eles precisavam calcular, uma tabela, a planta, né? Isso eles também submeteriam por um PDF, né? Através aí do formulário Google. Também botei por lá, né? Porque aí já fica tudo numa tabela. Eu fiquei pensando nesses arquivos, né? Nesse PDF. Então, eu teria de baixar um por um também no CIGA, né? E no Google Drive, ele já, tipo, bota tudo numa pasta, né? Então, isso vai facilitar também, na hora da gente distribuir, porque tanto os professores quanto os monitores corrigem esses vídeos, né? A gente distribui igualmente para todo mundo. Bom, aí em relação de comunicação, já falei um pouquinho, né, com os alunos. Particularmente eu uso o fórum do CIGA, eu sempre estimulo eles a colocarem as dúvidas no fórum, tá? Geralmente eu olho pelo menos umas 2 vezes por dia, né? Porque senão, se qualquer dúvida que eles tiverem, enviarem e-mail, né, realmente fica uma coisa muito tumultuada, né? São 180 pessoas, então não tinha como abrir para ficarem mandando e-mail por qualquer coisa, né? Então, dúvidas da disciplina, dos assuntos, né, seriam tudo pelo fórum. Aí, por e-mail, quando tiver algum problema com nota, com frequência, né, se a pessoa realmente tem alguma coisa que não queira falar publicamente, aí sim, envia um e-mail, tá? E o WhatsApp, os monitores criaram um canal, um grupo no WhatsApp, né, e eles usam, no início era tudo aberto, mas depois eles ficaram só para os administradores fazer essa comunicação, porque realmente eles conversavam direto, conversavam muito sobre a disciplina, né, realmente era bom, mas realmente quando tinha de informar alguma coisa importante, às vezes se perdia, né, então eles mesmos decidiram bloquear para qualquer um comentar. Só quando eles estão no horário de atendimento, eles abrem para os alunos comentarem também, né, tem dado certo. Bom, aí mais uma vez eu queria destacar, né, o papel da monitoria realmente no ensino remoto, porque a forma como a gente projetou fazer, né, se não tivesse os monitores, seria impossível a gente estar com o andamento que a gente está, né, então, realmente eu queria publicamente agradecer aos nossos monitores, né, Alisson, Douglas, Henrico, Georgia, Rilken, João Vitor, Pedro, Rafael e Salles, tá? Então, eu queria deixar aqui o obrigado pelo apoio que vocês estão dando, né? Quando esse grupo estava funcionando, os meninos perguntavam fora do horário de atendimento deles, e eles sempre estavam ali dispostos, respondiam, né? Então, realmente, eles estão de parabéns na atuação nesse semestre remoto. Aqui só para exemplificar, né, o horário que eles colocaram para atender os alunos, né, está bem diversificado.
E também a gente deixou livre para que eles optassem, né, que eles escolhessem qual o canal que eles iam se comunicar com os estudantes, né? Uns quiseram fazer pelo Meet, outros pelo próprio WhatsApp, então tem funcionado, né? Cada um ao seu modo, uns têm mais receio de falar no Meet, assim, ou então precisa de um pouquinho de tempo para pensar nas questões, aí realmente prefere usar o WhatsApp, ou então, às vezes não tem uma câmera boa, né, ou tem muito barulho em casa, prefere realmente o WhatsApp, então, enfim, né, a gente deixou eles bem à vontade. Bom, isso eu copiei de Jazz, né, imitei de Jazz, como eu tenho um tempinho, né, da semana passada para cá, eu também botei uma das frequências, né, no questionário lá, aproveitei e coloquei umas 6 questões para eles responderem, para ter um feedback, ter um retorno para mostrar para vocês em relação à opinião deles, né. Algumas coisas realmente batem com o que eu já vinha conversando com eles, mas, de fato, a opinião de alguns não podia não representar o todo, né. Então, o que eu perguntei? Primeiro, o que você está achando do ensino remoto? Eu botei algumas opções, né? Estou gostando e estou achando fácil, difícil, né? Tranquilo. A maioria diz que está gostando, mas está achando difícil. Tá? Aí, se eu separar aqui, juntar os que estão gostando e os que não estão gostando, dá aqui, né, quase 78% aí realmente está gostando, né? A maioria aí, como eu já mostrei, está achando difícil, né? Então, um ponto, por mais que eles reclamem que realmente tenha muito trabalho, né, eles acham bom, né? A principal vantagem que eles acham, né, pelo que eu percebi, é que eles podem ver e rever, estudar no tempo deles, né, levar o tempo que eles precisam, né? E a principal desvantagem seria realmente de ser corrido, né, pelo que eu percebi aí. Aí, mais algumas perguntas que eu coloquei, né, sobre o seu aprendizado no ensino remoto, né, eu perguntei se eles estavam aprendendo mais no presencial ou mais no remoto, né, ficou meio empatado aqui, né, 39% diz que está aprendendo mais no presencial, 30% está aprendendo igual, né, e 26% está aprendendo mais do que no ensino presencial, né, isso porque eu coloquei isso porque algumas pessoas comentaram isso nas aulas síncronas, né, dizendo, vixe, eu estou aprendendo mais do que, estou estudando mais, estou fazendo mais coisa do que no ensino presencial, né, eu quis botar para ter uma ideia, mas dá mais ou menos equilibrado, né. Aí, em relação à metodologia que foi aplicada, né, para a EA nesse semestre, né, a maioria aprova, né, variava entre 0 a 10, o 0 eu indiquei lá como odiei, e o 10 como adorei, então ficou uma média de 6,9, né, então essa seria uma nota média para aprovação da metodologia usada para a EA. Aí eu perguntei, você gostou da ideia dos roteiros, né, isso eles também já tinham comentado bastante, que tinham gostado bastante dessa ideia, né, apesar de não, alguns roteiros eles criticaram pela forma, por isso ou por aquilo, mas a ideia em si eles gostam muito, né, porque direcionam o que estudar, que esse é um problema do ensino, ou quando você vai fazer sozinho, né, ou do ensino sem muito controle, tem um universo de material disponível aí. Então, se você não souber o que estudar, você fica meio perdido às vezes, não sai do canto, né? Então, o roteiro vem para isso, para dar uma orientação guiada, né, do passo a passo que ele deve ter para ter sucesso naquele assunto, né? Aqui as últimas perguntas para eles, né, que nota você daria para os roteiros, né, então, no geral, foram notas boas, né, a média 7,9, e que nota daria aos vídeos, né, uma reclamação muito recorrente foi de que o áudio de alguns vídeos estava baixo, que o equipamento de professor X era muito ruim, porque os vídeos saíam muito ruins, né, assim, falando dos equipamentos, que a qualidade do som era ruim e tal, então a gente teve bastante reclamação nesse sentido aí, porque eu botei um campo para eles botarem as observações, né, texto livre. Aí eu destaquei algumas coisas mais recorrentes, tá? Primeiro as ruins, né? Eles reclamaram muito de prova sendo feita sem divulgação da nota anterior, né, e aqui eu queria fazer um lembrete para vocês, que é o seguinte, as resoluções, né, para esse ensino remoto, elas prevêem algumas alterações, mas o que não tiver previsto, o que vale é o regulamento do curso de graduação, esse é um ponto desses. A gente tem de divulgar com 72 horas a nota da unidade, né, até que comece a avaliação da unidade seguinte. Então, isso aí realmente a gente descumpriu em alguns aspectos, né? Alguns de nós demoraram a entregar essa nota, né? Por N razões, né? Assim, teve dificuldade em conseguir corrigir, né? Enfim, mas a gente realmente não cumpriu esse requisito aí do regulamento. Mas é uma coisa que a gente realmente está tentando correr atrás para não fazer de novo, né?
Exigência de que não havia no plano de curso, isso porque acho que alguns professores esqueceram e pediram para que eles, durante a aula, a prova, deixassem a câmera ligada. E no nosso plano de curso não estava previsto que eles precisariam de câmera na aula síncrona, né, no computador. Eles teriam de ter uma câmera para gravar os vídeos. Poderia ser celular, ou enfim, uma câmera, né, normal, mas realmente isso não estava previsto, né. Uma coisa que eles reclamaram muito também é a questão de alguns roteiros e algumas avaliações não ter o gabarito, e não ser disponibilizado o gabarito, né, então, isso também foi uma reclamação generalizada. Aqui eu já tinha comentado, né, alguns equipamentos das aulas síncronas ruins, o som sai baixo, sai embaçado, sai escuro, então, teve muita reclamação em relação à qualidade dos vídeos, a qualidade técnica, né, dos vídeos. Aí eles comentaram que acharam mais corrido do que a disciplina de férias, que realmente eu confesso que antes de começar, eu achava que ia ser o mesmo esquema, né, mas pelo fato de ser remoto, realmente a gente está comentando com algumas professoras, né, alguns professores aumentaram a quantidade de avaliações, foi uma delas, né, a gente fazia 3 provas do projeto, e agora a gente está fazendo uma avaliação por semana, né, então isso mudou um pouco a dinâmica e fez com que esse curso de remoto fosse mais corrido, eles achassem, né, pelo menos tivessem essa sensação de o curso remoto ser mais corrido do que o de férias, né. Uma coisa que também que eles comentaram, tiveram algumas pessoas que comentaram, né, nem todos dispõem de uma internet estável para permanecer online durante toda a aplicação da prova. Então, assim, eu estou colocando isso para vocês pensarem, né, quem está montando as disciplinas, né, pensarem nas possibilidades, porque eu sei que muitos professores dizem, mantém a câmera ligada a prova inteira, né, mas e se a internet dele cair, né, então você tem de pensar, você pode até exigir, mas tem de pensar num plano B, caso isso aconteça, né. Cansativo fazer cada prova com metodologia diferente, eles reclamaram isso, né, porque a gente, como eram 6 semanas, 6 avaliações, a gente realmente deixou cada professor a cargo de 2, né, então, lógico que a gente discute, tira dúvida, como é que você fez isso, vou fazer assim, o que é que você acha, mas, assim, ficou a cargo de cada professor decidir que ferramentas usar, que plataformas usar, né, então eles acharam isso um pouco cansativo, né, como eles disseram, tá. Reclamaram muito também de ter pouco tempo para estudar, né, obviamente, né, por causa dessa correria aí de ter aula todo dia, né, do condensamento aí do semestre, né, e falaram que com isso o conteúdo se acumula, né, facilmente. Escrevi até errado. Alguns pontos positivos, né, eles gostaram muito da ideia do roteiro, né, como apareceu lá, gostaram da metodologia, né, que foi bem pensada, né, e eles disseram que isso gera uma certa vantagem para quem já tentou cursar aquela disciplina, né, porque é como se fosse um reforço, então favoreceu aí nessa situação. O apoio à ideia de gravar as aulas síncronas, eles acham interessante, né, não somente para os que não puderem participar daquela aula síncrona, né, mas o que eles relatam, pelo menos, né, comigo nos encontros que a gente tem, que, por exemplo, eles vêm uma aula síncrona, eu estou explicando um determinado assunto. Aí ele aprendi. Aí quando vai fazer um exercício, aí lembra, vixe, como era aquilo mesmo, bem que a professora falou, e vai lá, recorre como se fosse um material complementar mesmo, né? Então, eles usam a aula síncrona para isso também, para tirar algumas dúvidas sobre o que foi falado, que ele ou esqueceu, ou não memorizou direito, né, então, seria isso. E a maioria também tem gostado muito de como os monitores têm atuado, né. Teve uma ou outra reclamação bem pontual, assim, de um caso específico, do tratamento e tal, mas, assim, a maioria realmente dizem que eles são muito solícitos, que eles atendem bem, que estão sempre, né, dispostos, né, enfim, realmente tem sido mesmo. Eu recebo pergunta de monitor 10 horas da noite, 11 horas da noite, que não é horário de atendimento, diz, professor, fulaninho está perguntando isso, o que é que eu respondo? Porque eu estou em dúvida se é assim ou assado. Aí eu diz, olha, é assim, 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 assim. Então, assim, a disponibilidade deles realmente tem sido muito boa, né, já vivo agradecendo a eles por causa desse apoio que eles estão dando aí nesse semestre remoto. Atividade como a do vídeo, traz muito mais enriquecimento em termos de aprendizado e fixação do conteúdo. Isso é uma coisa que já era esperado, né, porque para o vídeo é diferente dele estudar para fazer uma prova, né, para o vídeo ele tinha de resolver a questão e ele tinha de explicar, então sempre que você precisa ensinar, explicar alguma coisa, você realmente né, forçado a dominar um pouco melhor aquele conteúdo, né, então, era o que a gente esperava realmente. Projetos são mais proveitosos para o ensino remoto que avaliações online, isso eu achei interessante esse comentário desse aluno, porque ele fala assim, que quando você faz um projeto, né, no ensino remoto, que não tem aquela dinâmica do presencial, que é totalmente diferente, você se envolve mais, assim, você já está num ambiente diferente para estudo, que não é o habitual, né, assim, de repente, a casa cheia de gente, né,
Enfim, mas ele acha que engaja mais a pessoa, motiva mais a pessoa a estudar quando é uma coisa aplicada, né? Então, isso foi um comentário que eu achei bem interessante. E uma sugestão também que, de repente, a gente pode usar, pelo menos eu vou tentar usar para o 20.1, né, de tentar incluir mais aulas de laboratório, né, mesmo sendo laboratórios virtuais. Isso a gente já tem pensado um pouco, né, mas vou elaborar melhor essa proposta, né. E uma coisa que eles gostavam também, né, de ficar com o fim de semana livre, né, porque a gente botava, por mais que a gente bote um roteiro na sexta-noite, mas esse roteiro é para segunda, então eles podem estudar só na segunda mesmo, se quiserem, né, porque começa a aula 5 em 1 hora, então eles podem estudar na segunda pela manhã, e sempre a atividade avaliativa é na sexta, então, ou seja, sábado e domingo eles não têm muito compromisso. No início, até uma aluna pediu para que isso fosse modificado, para que a prova pudesse ir para a segunda. Disse, olha, como isso estava no plano de curso antes e tal, eu posso até mudar se a maioria concordar. Aí eu fiz uma enquete. Botei uma enquete no seguinte: se você gostaria que a atividade avaliativa fosse transferida da sexta para a segunda, 70 e poucos % quiseram que ficasse na sexta, né? E eu, sinceramente, quando eu montei o plano, eu estava pensando justamente nisso, assim, eu acho que eles precisam de um momento, assim, de relaxamento, assim, se a gente der 7 dias na semana, atividades para eles fazerem, que horas eles vão descansar, que horas eles vão, né, tirar o peso da cabeça, né, então eu acho que realmente é interessante a gente pensar nisso, né, pensar num período que eles possam ficar sem fazer nada, sem ficar com peso na consciência, sem achar que está atrasado, né, enfim. Bom, e aqui, por fim, só como sugestões, né, eles sugeriram, né, aumentar a diversidade de questões nos roteiros, né, eles acharam que devia ter questões mais diferentes, né, no fundo, eles querem questões mais parecidas com as das provas, né, mas, enfim, tá aí. Outra sugestão, né, alguns roteiros são mais detalhados, né, então eles sugerem que todos sejam dessa forma, tentar detalhar o máximo possível, e eles disseram que esse modelo remoto, né, seria bem mais proveitoso se fosse com turmas menores, né. Para os alunos, eu não sei exatamente qual seria a vantagem ou desvantagem, né, assim, tirando a questão do momento síncrono, né, mas eu acho que essa é uma diferença maior para o professor do que para o estudante, no caso do remoto, né, mas, enfim, ele colocou aqui, a gente vai analisar. 2 horários por dia para as aulas síncronas é um ponto forte, né, então, eles destacaram, assim, que a gente, né, mantivesse essa questão de ter mais de uma opção no dia, porque, assim, alguns alunos realmente só podem fazer à noite, alguns só podem fazer durante o dia, então, isso realmente facilita aí, né. Eles acharam os tempos das avaliações curtas, então eles sugeriram ter mais tempo para as avaliações. Os vídeos das aulas, normalmente eu fui olhar os vídeos, tem alguns que tem 30 minutos, tem 40 minutos, né, e os comentários era que realmente ficava muito chato, e que, aí tem uns engraçados, uns comentários que diziam assim, tem vídeo que eu só consigo assistir na velocidade 2 vezes, porque senão parece que o dia não vai acabar nunca. Aí, assim, para não ser uma coisa enfadonha, né, isso, assim, foi uma coisa que realmente eu chamei a atenção desde o início, assim, para a gente tentar, pelo menos, sempre fazer vídeos curtos, nem que faça mais de um, insira no meio um exercício, insira no meio um texto para ele ler, mas o negócio é dar a quebrada, né, porque ficar naquela coisa, vira uma coisa monótona realmente, né, e colocar mais vídeos com resoluções de exercícios, né, porque eles reclamaram que alguns dos roteiros nem tinham exercícios resolvidos, né, só tinha a teoria, e já pediam para que eles fizessem os exercícios, né, então, isso foi uma sugestão que eles botaram aí para o futuro. E só rapidamente também a opinião dos monitores, eu pedi para que eles botaram o que eles estavam achando sobre o semestre remoto, né, desde o início eles sempre deixaram claro que acharam interessante a proposta de EA, um dos monitores no início, quando a gente apresentou o plano de curso, até disse, bem que eu queria que os meus professores fizessem dessa forma, né, enfim, eles realmente gostaram. Alguns também estão cursando disciplinas, então eles estão, né, foi o caso também que eles relataram que, como alunos, eles estão aprendendo mais do que no semestre presencial, né. Mas, claro que eu acho que isso tem muito a ver com a questão da autonomia, né, do quanto o estudante consegue lidar com isso sozinho, né, se policiar, ter disciplina, né, é muito pessoal realmente isso, né. A atividade de monitoria é compatível com as outras atividades, né, eles mencionaram isso. Os alunos estão procurando a monitoria bem mais do que nos outros semestres, isso eu também tenho percebido, né, eu acho que pelo fato de olhar para um lado e não ter ninguém, olhar para o outro e não ter ninguém, então vamos para onde? Para o monitor, né, então, a gente distribui realmente os horários de uma forma que, em vários momentos do dia, a gente tem alguém disponível ali, então, eles realmente têm recorrido bastante, até fora desses horários, né. E como sugestão para o futuro, né, tentar unificar as atividades, né, trabalhos, por sorteio tem disparidades, né, como esse exemplo do vídeo que eu falei no início, né, então, eram 36 circuitos, e cada
cada circuito podia ser resolvido com 5 métodos diferentes. Então, foi uma forma que a gente achou para diversificar, né? Cada um tem uma atividade diferente. Então, quem tem método que é mais fácil, tem método que é mais difícil. Então, foi um pouco de sorte aí também, né? Eles falaram que acharam, né, teve muita disparidade nisso aí. E os vídeos, alguns tinham 40 minutos, né? Então, no início eu não quis limitar, porque eu pensei assim, não, eles vão ter que subir esse vídeo, né? Então, talvez isso já seja uma própria limitação, né? Lei do engano. Então, a gente, na próxima vez, provavelmente a gente deve limitar. Esse mesmo eu já limitei a 10 minutos, né? Então, acho que 10 minutos é um tempo suficiente para ele falar de forma resumida, né? Como ele fez o laboratório, enfim, né? Era suficiente. Bom, a minha experiência com o EA, né, basicamente eu relatei o que a gente teve até aqui, né, e eu tirei algumas dicas, assim, né, sendo bem presunçosa, né, tirei algumas dicas, assim, para quem, principalmente para quem ainda vai começar com o ensino remoto. Algumas coisas que no início a gente pensava que ia ser, isso é de boa, aí só que vai emperrando. Então, algumas coisinhas simples que fazem diferença no dia a dia, tá? Então, eu vou mostrar aqui, né, rapidamente. Bom, primeiro, em relação aos equipamentos, né, como eu tinha comentado para Ricardo aí, se você tiver só um computador, né, que eu creio que todos os professores da ECT, né, podem pegar o seu que usa lá na ECT, né, levar para casa, então isso aí todo mundo teria. Só com o computador, realmente fica difícil você fazer vídeos, porque você não tem como botar nem áudio nem imagem, né, mas se você tiver ou um microfone, ou um celular, né, então aí sim você já abre um leque enorme de oportunidade, né, de recursos que você tem para fazer uma aula, né, por exemplo, com um computador e microfone, você consegue gravar um vídeo com explicação, eu uso o OBS Studio, mas, de novo, pode ser o Meet, pode ser algum outro programa, tem vários, né, você, por exemplo, eu projeto o PowerPoint, né, faço um vídeo, tento fazer o mais dinâmico, mais animado possível, e boto só o microfone. Às vezes, nem sempre eu boto a imagem, como naquele exemplo que eu botei, às vezes eu faço só a voz. Aí eu boto a voz, aí vou passando os slides, vou explicando, pronto, aí gravo, né, é uma forma. Dá para fazer as aulas online, tá, Ricardo? Assim, você não precisa necessariamente ter a câmera para fazer a aula online. Você pode entrar, né, com o seu perfil lá, em vez de aparecer sua imagem, vai aparecer uma foto sua, né, a foto que está cadastrada no seu perfil do Google que você usou. Então, você não precisa aparecer. Eu gosto sempre de tentar aparecer, porque, assim, a gente já fica tão distante dos alunos, então eu acho interessante a gente se mostrar um pouco, né, para ele ver, assim, que a gente está na mesma situação, né, que, enfim, eu gosto de aparecer, mas não necessariamente, né, preciso. Dá para gravar podcast também, áudio, tá bem, né, em alta, e o podcast tem a vantagem de ele poder ouvir, assim, em qualquer lugar, né, tá tomando banho, tá arrumando alguma coisa, a galera tá ouvindo, eu ouço muita coisa assim, vou lavar a louça, vou lá, boto alguma coisa para ouvir, é uma forma de aproveitar também o tempo, né, se eu tiver o celular, né, e usar o celular como câmera, como eu falei lá, por exemplo, usando o IVCam, né, além de gravar esse vídeo, né, esse vídeo você já consegue adicionar a sua imagem, que é assim que eu faço, as aulas online também da mesma forma, aí você já pode aparecer, né, sua imagem, e uma coisa interessante é que você pode fazer exatamente o que eu fiz aqui, só com o computador e o celular, né, você pode... Eu posso usar o celular só como câmera, eu posso usar também como som? Pode usar os dois, agora o som, ele não fica muito bom. O microfone, ele não fica muito... Pode, mas ele não fica muito bom, viu? Fica baixo, ruidoso. O ideal, realmente, é você adquirir um microfone. E aí, o microfone, assim, tem uma loja no Alecrim que eu, às vezes, peço umas coisas, ele vem deixar aqui, é bem baratinho para entregar. Eu moro em Nova Parnamirim, eles no Alecrim, eles me cobram R$10 para trazer as coisas. Tem a partir de, acho, de R$25, que eles têm um microfone de lapela, eu comprei um pouquinho melhor, que é um microfone de mesa, que, né, assim, evita mais ruído e tal, e tem sido excelente, o áudio, pelo menos os que eu dou uma olhada no vídeo depois, sempre fica muito bom, né, eu acho que esse investimento do microfone é o que eu recomendaria para os professores fazerem, tá, porque realmente ajuda muito, né, você usar o microfone, mas se você tem só o computador e o celular, você entra, por exemplo, na sua aula para gerenciar, para apresentar, né, mostrar seus slides no computador, e no celular você usa para fazer o que eu fiz, por exemplo, ou mostrar uma outra tela, né, pode ser o quadro branco, mostrar, né, a mesa, como eu fiz aqui, enfim, né, o negócio é usar a criatividade. Aí algumas coisas também que eu observei durante essas semanas, né, quando a gente está gravando a aula, né, é muito comum assim, a gente, ou passa um barulho, ou a gente comete uma falha, né, engasga, sei lá, eu faço isso direto. Aí,
que é que acontece? Se você vai fazer um vídeo, por exemplo, que vai ter uns 8 minutos, aí quando chega no minuto 4, você dá esse engajo, você vai parar, voltar a gravar tudo de novo? Eu não faço isso. O que é que eu faço? Eu errei, eu paro a gravação. Podia não parar, podia cortar depois, mas eu prefiro parar porque é um corte a menos que eu vou fazer. Aí eu vou lá, paro a gravação. Aí o que é que eu faço? Continuo da onde eu parei, tá? Ou então volto só um pouquinho para ver uma emenda melhor, né? Aí recomeço, da onde eu parei. Vou lá, errei de novo, faço outra pausa, vou de novo. No final, eu faço uma edição somente, a edição que eu faço nos meus vídeos é só de cortar e juntar vídeo. Então, eu faço isso com o próprio Fotos do Windows. Eu não sabia, mas eu descobri que ele faz. Então, no início eu fui, ai meu Deus, que programa eu vou usar para cortar esses vídeos, não sei o quê, fui atrás, não sei o quê, aí depois eu, lendo os textos no Google, né, e vi que o Fotos fazia. Eu disse, rapaz, vou testar, aí super tranquilo, muito fácil de usar, e já está instalado em todo o computador que tem o Windows. Então, o que eu faço? Eu corto um pedacinho antes, corto um pedacinho depois, e emendo os vídeos, pronto, tá lá o vídeo pronto, né, então, para mim, eu acho que facilita, se você não tiver de refazer tudo, né? Se for logo no início que você errou, aí tudo bem, eu paro, volto, faço de novo, mas quando já tá do meio pro fim, eu não volto mais não. Eu corto e edito o vídeo depois, tá? Outra dica, assim, não, na verdade o que eu botei vídeo, mas serve para qualquer arquivo, né? Porque os alunos, alguns têm internet muito limitada. Então, se for um arquivo grande para que eles precisem baixar aquele arquivo, né? Aí vai ser uma complicação. Na primeira prova eu cometi esse erro, né? Eu botei as provas, como eu usava multiprova, eu separo uma prova para cada aluno, eu botei num arquivo zipado e botei no Cigarra. Aí só que tiveram alguns alunos que tiveram dificuldades. Professora, minha prova minha internet é muito lenta e eu passei meia hora só para baixar o arquivo. Aí, eu, né, dei as compensações para ele, enfim, mas, na verdade, assim, a próxima, isso aí eu já aprendi. O que é que eu faço? Eu separei as provas e botei tudo no Drive. Quando eu vou agora, eu boto no Cigarra só o link do Drive, e ele vai lá, e ele já tem uma listinha, já sabe qual é a prova dele, vai lá e baixa só a prova dele. Então, isso facilitou bastante. Mesma coisa para vídeo. O ideal é que a gente tenha um lugar que eles possam ver o vídeo lá, sem precisar baixar, né? Como é o caso do YouTube, né? O próprio Google Drive permite que o vídeo seja visualizado lá, né? Então, dá certo. E uma coisa que eu tenho observado nos materiais, né, é a citação das fontes, das figuras e das imagens, né, eu vejo que muito professor usa as fontes, usa as imagens e não está citando, então, assim, só para a gente lembrar, para evitar ter algum problema mais na frente, porque esses vídeos não estão circulando, por mais que a gente não publique num canal que seja aberto, né, que seja público mesmo, né, eles podem circular, então, os alunos têm acesso, né, pode rodar, e de repente a gente pode ter algum problema, né, de direito autoral, aí se a gente usar essas figuras sem citá-las, tá? Em relação às aulas síncronas, uma coisa que eu vejo de reclamação é que as pessoas dizem assim, é ruim quando eu estou sozinha na sala, né, que eu vou projetar alguma coisa, eu não consigo ver o chat, né, porque eu fico vendo a minha apresentação se eu quiser acompanhar. A gente precisou fazer isso, ficar sozinha na sala, porque a gente, no início, os monitores, eles acompanhavam as aulas síncronas, só que a gente viu que a demanda estava muito grande pelos monitores, então, o que a gente fez? Não, vocês não precisam mais acompanhar as aulas síncronas, e vocês escolhem outro horário para adicionar, né, ser uma opção a mais de atendimento para os alunos, ou seja, as nossas aulas síncronas, a gente não tem mais monitor, né, foi uma opção nossa. Aí, realmente, se você entra na sala, vai projetar, você não consegue ver o que eles estão falando no chat. Então, como é que você pode contornar isso? Muita gente não sabe, mas eu estou no meu computador, sem câmera, né, só com o microfone, né, sem ver nada. Aí eu entro numa janelinha, lá numa aba do Chrome, boto o Meet, com o meu perfil, né, da UFRN e tal. Aí projeta a coisa ali. Só que se eu posso entrar, se eu criar uma outra aba, no mesmo computador, não preciso de outra fonte. No mesmo computador, eu crio uma outra aba e posso entrar na mesma sala se eu botar um outro perfil, né? Eu tenho, sei lá, 3 perfis do Google, então eu consigo fazer isso com facilidade. Mas qualquer perfil que você criar. Então, aí você pode falar e ver se, no caso, tiver câmera em um perfil, e o outro você usa para apresentação, porque aí você vai ver a apresentação, se você olhar pelo perfil que você não está apresentando, você consegue ver a apresentação e ver o que está acontecendo na sala, né? É uma dica aí para você conseguir fazer isso sozinho, né, no seu ambiente, aí na sua aula síncrona. Aí uma outra coisa, na disciplina de EA, a gente não exigiu que eles, como eu falei antes, né, que eles tivessem e-mail do Google lá, o institucional.
Aí, no que isso implica, né? Então, quando eu crio uma sala do Google Meet lá, eu tenho de dar permissão a todo mundo, né? Então, a primeira aula, por exemplo, tem 180 alunos, tem que dar 180 permissões, né, para todo mundo conseguir entrar. Como é que eu evito isso? Mesmo tendo pessoas que não estejam com esse e-mail institucional. Porque se ele tem um e-mail institucional, aí ele consegue entrar direto, sem problema. Mas e se ele não tiver? A solução para isso foi o seguinte, eu botei um arquivo na internet e pedi para eles preencherem lá os e-mails Google dele, o e-mail que eles usam para assistir as aulas síncronas. Podia ser um institucional ou podia ser outro, não tinha problema. Aí, o que eu fiz? Duas coisas, antes de eu falar disso. Quando você vai usar a sala do Meet, né, você toda a vida precisa criar um link da reunião e disponibilizar esse link para todo mundo entrar. Então, você tem uma forma de você usar exatamente o mesmo link, a mesma sala, em todas as aulas, do primeiro até o último dia de aula. Foi assim que eu fiz. Na primeira semana, eu criei a minha sala, até encurtei o URL dela, né? E essa mesma sala eu uso até o final. Então, quando eu digo, pessoal, vou tirar dúvida agora às 11 horas na minha sala. Todo mundo já sabe o endereço, todo mundo entra. Como é que eu consigo fazer isso? Esse perfil que você está gerenciando, o Meet, né, você também tem direito ao calendário do Google, né, o Google Agenda, o calendário, né, lá. Então, se você registrar lá como um evento, né, a sua aula, né, você vai botar lá, aula terça e quinta, de 17 às 18, de 24 de agosto até 12 de dezembro. Então, no calendário ele vai botar todos esses dias como sendo dia de aula. Aí, nessa opção, quando você edita esse evento lá, você tem a opção de vincular a uma sala do Meet. Ele vai dar já um link do Meet para você. Esse link, ele está vinculado a esse evento. Então, qualquer que seja o dia, você pode entrar usar esse link, que vai ser a sala, né, que você vai poder usar nesse evento aí. Então, é uma forma de você não precisar estar divulgando o link toda a vida, tá? Né, isso eu acho que facilita também. Aí, nesse mesmo evento, né, aí onde entra a questão da autorização dos alunos. Nesse mesmo evento, você tem como cadastrar convidados. Então, você vai lá e coloca o e-mail Google que eles usam, que pode ser um institucional ou não. Você bota lá na lista esse e-mail deles, essa lista de e-mails. Aí, sim, como eles são convidados, por mais que não façam parte, né, do ambiente institucional, eles conseguem acessar sem você precisar dar a autorização. Ele avisa lá, você quer convidar essas pessoas, mesmo sendo de fora da UFRN, né, porque ele entende, como não é um e-mail institucional, que eles estão de fora da UFRN. Aí você diz, sim, quero convidar. Aí pronto, então assim eu faço, não preciso mais da autorização, né, toda a aula, que era bastante gente, era bem complicado, então a gente tem feito assim, tá? Uma outra dica em relação a como você lidar com essa aula síncrona, né? Essa semana eu precisei explicar como fazer uma tabela, né? E eu não queria ter de digitar os elementos da tabela, né, a todo momento. Aí o que eu fiz? Na verdade, não foi nem na aula síncrona, foi num vídeo, tá? Aí o que eu fiz? Eu fiz a minha tabela completa, como eu quero, né? E fiz o seguinte, o fundo é branco, né, da tabela, né? Aí eu peguei o texto que estava dentro da tabela e transformei a cor dele para branco, ou seja, você olhava para a tabela, você não viu o que estava escrito. E à medida que eu ia explicando, que eu ia falando, eu ia transformando as cores só para preto, né? Aí, isso aqui como é que faz? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, fica assim, aí botava para preto. E assim, ia evoluindo até varrer a tabela inteira. Isso pode ser feito com qualquer um dos programas do Office, ou editor de texto, né, ou de planilha, né? Então, isso serve também, assim, se você quiser fazer coisas na hora e não quiser estar digitando, por exemplo, né, uma opção também a mais. Isso eu já comentei, essa questão dos dois perfis no Meet, né, que é quando você consegue ver o que você está projetando, né, e acompanhar a sala ao mesmo tempo. Bom, e só, né, para a gente fechar realmente, em relação às avaliações e alguns documentos, né, as avaliações, pelo menos para uma quantidade grande de pessoas, como foi o caso de EA nesse semestre suplementar, tem de ser uma coisa bem planejada, né, e principalmente você pensar em como você vai corrigir e no tempo que você vai levar para corrigir, porque isso faz toda a diferença na hora que você, né, no andamento da disciplina, então isso tem de influenciar a forma como é a avaliação, infelizmente tem de ser assim, porque senão você não consegue fazer as outras coisas, tá? Isso eu também já comentei, né, a disponibilização de arquivos grandes aí, que realmente é um problema para alguns alunos, eles terem de baixar esses arquivos muito grandes, tá?
Bom, e para fechar, né, assim, se tem duas palavras que eu acho que definem esse ensino remoto, né, são essas duas aí, né? Realmente a gente precisa de ter muita organização, muito mais do que o que a gente tinha no ensino presencial, para as coisas funcionarem bem, para a gente não ter surpresa. A gente sabe que o ensino remoto, ou seja, o ensino baseado em tecnologias, né, qualquer coisa, na verdade, baseado em tecnologia, pode dar problema do nada. Ah, testei, tá tudo funcionando. Aí vai na hora lá, um negócio não dá errado. Então, imagine se você nem se programa direito, se você deixa para fazer as coisas em cima da hora, né? Então, realmente tá tudo bem organizado. Eu acho que é primordial para um bom andamento da disciplina. E outro ponto que eu acho crucial, até mais importante, é a comunicação com os estudantes, né? Tudo que você for fazer, tudo que você decidir fazer, né? Eu acho que realmente o professor tem autonomia para fazer da forma que quiser, mas ele deve explicar exatamente como vai fazer para os estudantes. Eles têm que saber o passo a passo de como vai ser, senão eles ficam loucos, né? Então, eu noto assim que se a gente não dá uma informação rápido, né? Assim como vai ser tal coisa, eles ficam especulando, e isso vira uma bola de neve, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a gente contribuir para evitar assim, ansiedade neles, para a saúde mental deles mesmo, porque realmente o ensino remoto não é, né, não é para fracos, né? É uma pressão muito grande, né? Então, assim, eu acho que o fato de a gente explicar tudo como vai ser, ele não ter surpresas em relação a como as coisas vão acontecer, ajuda muito, né, o andamento da disciplina e principalmente o bem-estar dele dentro da disciplina, tá? Bom, e como conclusão disso tudo, eu só tenho duas coisas, né? Duas coisas a dizer de conclusão. Não é fácil o ensino remoto, né? Realmente é uma chacoalhada absurda que a gente leva, assim, comparando com o que a gente fazia no presencial. A gente tem que se reinventar o tempo todo, né? E de uma coisa eu tenho certeza, né? Quem começa a dar um ensino remoto, né, começa a ver as coisas de uma outra forma, né? Então, eu tenho certeza que quem passa por essa experiência, se um dia a gente voltar, se Deus quiser, para o ensino presencial, as aulas dessas pessoas não serão as mesmas. Eu acho que a gente vai levar uma bagagem muito grande aí de material extra, enfim, de tecnologia principalmente, né, de recursos para essas aulas presenciais, né? Eu acho que a gente vai ter uma revolução aí no ensino presencial depois dessa experiência aí no remoto, né? Então, era isso. Eu queria agradecer a atenção de todos, né? Muito obrigada. Ok, pessoal. Muito obrigada, Jossana, pelas suas explicações, pelas suas dicas, por mostrar a sua mesa digitalizadora. Show, made in Jossana, by Alecrim. Então, assim, foi uma... Desde a primeira vez que você mostrou pra gente essa foto, que começou a dar muita dica, né? De criatividade, do que a gente pode inventar. Então, eu acho que a principal frase que você disse aí vai ficar para todo mundo aqui: com boa vontade, com criatividade, a gente consegue fazer, né? Só a gente parar, pensar um pouquinho, que dá para fazer. Dá trabalho, dá muito trabalho, mas a gente consegue fazer com boa vontade, sim. E aí eu, né, deixo aqui aberto para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para a Jossana. Eu já anotei aqui no chat, a primeira pessoa que se inscreveu foi o Léo, mas se mais pessoas quiserem falar, vão escrevendo o nome de vocês aí que eu vou anotando, tá certo? Então, Léo, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Bom, boa tarde. Jossana, obrigado aí pela sua apresentação, foi muito legal, tinha várias coisas técnicas assim interessantes, preocupações que a gente tem, né? Que bom. E, bom, eu tenho várias perguntas em diversas coisas, mas eu vou falar das avaliações agora, tirar as dúvidas das avaliações, depois qualquer coisa retomo mais para frente, passar para outros também. Bom, eu sempre usei multiprova também, sempre não, mas já tem um tempo, e aí você explicou um pouco da estrutura que você fez com multiprova. Então, eu queria só um pouco passar limpo e que você tirasse algumas dúvidas de detalhes. Então, você gerava o multiprova, as, sei lá, 180 provas, e você disponibilizava para os alunos, a partir, por exemplo, do Google Drive, e todo mundo tinha acesso a todas as provas. E aí, o aluno, vocês colocavam uma lista prévia dizendo aluno X é prova 1, aluno Y é prova 2 e assim por diante. Então, o aluno ia lá, baixava as duas coisas e via. Como é que era a questão do tempo? Você dava o quê? Um período? Quanto tempo era? Quanto tempo você disponibilizava a prova? Quanto tempo a pessoa tinha para entrar e fazer? Como é que era isso? Na verdade, a gente fez isso, né? Um dia antes, eu
coloco já no máximo 2 ou um dia antes, eu coloco a notícia no SIGA, explicando como vai ser a prova. Eu achei que isso acalmou muito eles, porque eles ficavam especulando como vai ser, não sei o que, ficavam loucos. Aí, um dia antes, né, no máximo, ou então mais, eu colocava lá uma lista com o nome de todos os alunos e dizendo, o seu arquivo vai ser esse número, o seu arquivo vai ser esse número. Então, no dia antes, eles já sabiam qual era o número da prova que eles deveriam procurar. E dizia também, dava as instruções também de como eles deveriam colocar as respostas, né? O primeiro foi, como eu falei, foi usando o questionário do SIGA, então dizia, olha, vocês vão lá em atividade tal, botam tal questão, tal. No caso dessa última que eu fiz semana passada, eu usei o formulário, mesma coisa, vocês vão lá no formulário, endereço tal, já botava o endereço lá, para eles, né, buscarem. O tempo realmente varia muito, assim, a primeira semana, como era tudo novidade, eu dei mais tempo, eu botei 2 horas de prova, não eram muitas questões, eram questões simples, só baseando em conceitos mesmo, acho que tem uns 4 ou 5 questões, não lembro direito, mas eram questões rápidas de serem resolvidas. Na segunda prova, já foram questões um pouquinho mais detalhadas, mas eu botei uma questão de verdadeiro ou falso, e eu botei, acho que 3 questões de responder. Uma levava mais tempo e as outras 2 menos. Esse eu já botei 1 hora e 40. Por quê? Porque eu já percebi, primeiro, eles têm o material do mundo inteiro à disposição deles. E se a gente der muito tempo, o que é que vai acontecer? Eles podem recorrer às videoaulas, dá tempo eles verem as videoaulas, dá tempo eles procurarem na internet exercícios resolvidos sobre aquilo, entendeu? E acaba que a avaliação perde um pouco o sentido, eu acho. Eu acho que você tem que pensar num tempo que ele possa resolver, né, sem buscar muitos materiais. Um ou outro busca uma equação, alguma coisa assim, mas você tem que pensar num tempo que seja para isso. Muitos alunos dizem que não dá tempo, por quê? Porque eles querem ler um material para poder resolver a questão, né? Aí, assim, a gente não pode prever esse tempo. Tem de prever o tempo como se ele estivesse fazendo a prova sem consulta, né? Pelo menos é assim que eu tento fazer. Então, aí era assim, por exemplo, na sexta-feira você tinha uma prova e você liberava a prova das 2 horas e eles tinham que entregar até as 4, por exemplo, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Aí pronto, aí eu dava as instruções antes, aí, por exemplo, na sexta-feira tinha 1 da tarde, né, para quem não podia fazer à noite, mas a maioria fazia à noite, né? Aí essa aqui foi 2 horas. Aí quando foi 19 horas, né, eu tinha já separado as provas todas no Drive, tinha dito a eles que ia estar no Drive, e quando foi 19 horas, na verdade eu botei uns 10 minutos antes, botei no SIGA o link do Drive. Então aí sim, ele ia lá, baixava a prova e fazia. Acho que até hoje está disponível essas provas lá, na verdade. Nunca fechei o Drive. Essas pessoas tiveram problemas, por exemplo, com a conexão, nessas 2 horas eu não consegui acesso à internet, mais ou menos qual era a porcentagem disso e como é que você resolveu isso? Olha, eu posso falar das minhas provas porque eles mandam para mim, né, quando tem algum problema. Na primeira prova, nenhuma pessoa afirmou isso, e na segunda prova, foi sexta-feira, teve um caso de um aluno que disse, professora, na hora que eu fui submeter, os 5 minutos antes, a minha internet caiu, aí eu fui pro celular, enfim, porque eles precisavam digitar as respostas, né? Fui pro celular, não, tive que comprar um pacote de dados, enfim, acabou o tempo. Aí eu disse, não, então, me diga aí quais foram as suas respostas, vamos fazer outra prova, não sei o quê. Aí ele conseguiu resgatar parcialmente o que ele tinha enviado. Enfim, a gente deu um jeito aí de considerar, mas realmente foi muito baixa, né, esse percentual em relação à falha da internet. Aí, com relação à correção, você, nesse segundo método, você disponibilizava o quê? Um formulário do Google, o formulário do Google gerava uma planilha, e aí você copiava essa planilha no Excel, e fazia um algoritmozinho para comparar com o gabarito que você colocava lá. Então, não era o multiprovas que corrigia, você fazia a correção... Não. Na verdade, eu nunca usei nem esse recurso do multiprova, para falar a verdade, sabe? Eu fiquei com medo de testar agora. Eu sempre usei o multiprova, mas, eu usava como parte da avaliação de uma prova. Então, eram poucas questões, eu nunca corrigi pelo multiprova. Então, eu não sei nem como fazer isso ainda. Mas, como eu soube que tinha a migração para o multiprova novo, eu estava esperando implementarem tudo novo para aprender tudo lá. Aí, eu estou aguardando essa funcionalidade lá para... Aí, sim, quando tiver tudo no novo implementado, eu vou fazer tudo por lá, se Deus quiser. Uma última pergunta só, você falou também que teve avaliações que foram questionários do SIGA. Eu nunca usei o questionário do SIGA, como é que era? Você usava perguntas também objetivas, como é que funcionou? É bem tranquilo, assim, quando eu usei o questionário, foi só para eles colocarem a resposta do multiprova, né, porque eu queria realmente fazer uma questão diferente para cada um. Mas, Alexandre, por exemplo, está fazendo a prova de hoje, ele está usando as questões no formulário. Aí, qual é a desvantagem? Os alunos, eles
com certeza tem grupo do WhatsApp, eles vão comentar, a resposta dessa é essa, a resposta dessa é essa, eles vão comentar. Então, assim, Alexandre, o que é que faz? Pede para eles mandarem foto, mas aí isso eu já acho que dá muito trabalho para corrigir. Por isso que a Inca atrasou na entrega da outra, porque ele precisou analisar prova por prova, ver as respostas, né? Então, isso realmente dá muito trabalho. Eu prefiro ter mais trabalho na preparação da avaliação, tentar evitar que realmente que tenha alguma fraude, alguma coisa aí, né? Do que eu ter esse trabalho depois para corrigir. Mas isso é uma opção de cada professor, né? Luciana, obrigado. Depois, se tiver tempo, eu pergunto outras coisas. Não passa pessoal. Claro, claro. De nada. Bom, aí depois do Léo, agora é a vez do Elton. Bom, boa tarde, gente. Gostei muito do que você apresentou, Jossana. Acho que ajudou também bastante eu estabelecer aqui umas ideias. Já estou vendo um vidro aqui que eu vou usar para isso. Na verdade, o Léo acho que resolveu, perguntou exatamente o que ia perguntar, né, de como disponibilizava o multiprova, então você fazia uma associação, assim, aluno tal é prova número tal e beleza. Aí você separou os PDFs, o PDF por página e deixou os arquivos lá. E aí a mudança que foi é que na primeira vez você deixou um arquivo .zip grandão e depois você deixou todos os arquivos disponíveis. Isso. Beleza. Foi, aí no primeiro caso realmente teve esse problema do download, né? E quando é só uma prova por aluno é mais tranquilo, cada um vai lá rapidinho e baixa a sua, né? Mas realmente quando junta 180 ficou meio pesado. E eu sempre usei um programinha do Windows que baixa gratuito e fácil na internet, é PDF Tools. Eu gosto muito dessa ferramenta, porque eu não preciso fazer online, né? Posso mexer com meus documentos offline, e eu consigo dizer assim, tire a terceira página, tire a página 3, 8, 10 desse documento, então reagrupe a cada 2 páginas. Então, eu faço de tudo em relação à junção e o split, né, do PDF nesse software. É bem tranquilo ele. E aí o Google Forms, com o prazo terminando o prazo da prova, você fecha o Forms e pronto. Exatamente. Legal. Eu achei melhor, realmente por causa dessa questão de botar numa planilha. Se o questionário do CIGA eu pudesse exportar as notas numa planilha, eu preferiria usar o CIGA, porque é o nosso canal oficial. Tudo que eu posso fazer no CIGA, eu prefiro fazer lá. Mas tem coisas que realmente ficam mais fáceis usar outras plataformas, outras, né, tecnologias aí. É só um comentário em relação a vidro, só um minutinho, tudo que é vidro aqui na minha casa é arriscado agora. A minha porta aqui da varanda é a minha agenda. É bom que eu já olho, posso não tal dia, posso tal dia. Então, tudo que tem vidro aqui é arriscado com alguma coisa, né? Desculpe, diga. Desculpe, é só para continuar na resposta que você estava dando ao professor Elton, que é o seguinte, eu pedi ao professor André para ele tentar fragmentar automaticamente os arquivos do multiprova, para que aquele meu programa possa enviar individualmente para cada um. Se ele conseguir, o programa que eu estou fazendo vai resolver o envio. Muito bom. Você podia explicar aí rapidinho o que é esse programa, né, para o pessoal? Estou curioso também. O programa Auxílio é um programa que eu criei para permitir interação do professor com os alunos via e-mail individual. Então, o programa faz com que cada estudante receba um e-mail único e personalizado, como se você tivesse escrito individualmente para ele, né? Essa é uma estratégia que eu aprendi com o professor Ronald, que os estudantes, se você se comunicar com eles, eles respondem, entendeu? Muito. Então, eu criei esse programa. Inclusive, ele compila listas e envia também listas personalizadas. Eu estava usando há um ano esse programa que eu fiz para aquele meu evento de extensão chamado Simuladão. Então, baseado nos erros e acertos do estudante, ele confeccionava uma lista apropriada para cada um. Mas aí, como agora mudou, né, estou tentando ajustá-lo para enviar as provas individualmente, as provas do multiprova. Obrigado pelo espaço, Jossana. Se você terminar, disponibiliza aí para o pessoal, isso ia ser muito legal, poder enviar a prova individual, viu, Débora? É isso? E hoje já você consegue, como se fosse uma mala direta, né? Você bota o campo lá, nome, né? Consegue escrever de tal forma que o aluno acha que realmente aquele e-mail é só para ele, né? Então, assim, eu acho que em muitas situações vai ser bem útil realmente, né? Tem mais alguma? Eu tenho mais uma pergunta, que agora não é do multiprova, mas é do Google Meet, né? Que eu tinha escrito, aí depois você passou por cima e explicou como é que era. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho minha conta @ufrn lá com aquele Google Meet, com aquele Google profissional lá, e eu posso aceitar, então, usuários que não sejam @ufrn também, desde que eu convide na agenda. Isso, exatamente. Legal.
Porque isso no início era meio chato, né? Você toda vida ficar um monte, não tem condição, não. E como a gente não tinha exigido o e-mail, assim, eu assim, não quis entrar nesse método de pedir e tal. Então, eu vou ver um jeito aqui. Aí, junto com a Amanda, com a Kaline, a gente, né, conseguiu fazer isso aí. Conseguiu cadastrar os alunos lá e deu certo. Né? Beleza, obrigado. Nada. Eu tinha anotado aqui no chat só Elton, Léo, Elton e o Darlan, mas o Darlan já falou. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma fala, alguma interação? Bom, se ninguém falar, eu tenho mais algumas. Assim. Pode falar, Léo. Primeiro, deixa eu só fazer um comentário de algo que a Jussana falou com relação à mesa, né? Eu estou dando aula na pós agora, no curso lá de física e tal, e eu uso um programa já há muito tempo, que é um programa para o pessoal de exatas, que trabalha com TEC. Ele é um programa que ele tem marcos específicos do TEC, o Scientific Workplace. Esse programa é pago. Existe uma versão gratuita dele, o Linux, que é baseado no Linux. A vantagem dele é que você abre a tela e você consegue digitar, e tem vários shortcuts, você aprende rápido. Então eu consigo escrever, por exemplo, uma equação, Ctrl+I aparece a integral, seno, cosseno, coisas bem rápidas, e eu vou escrevendo, e ele não é diferente do TEC, que é aquela linha de comando, ela vai aparecendo direitinho, aparece a integral, aparece a forma, então eu consigo abrir passagens inteiras, e com o recurso copiar, colar, me ajuda ainda mais. Então, as minhas aulas de velocidade geral, além das minhas notas de aula, eu consigo disponibilizar isso. Assim, é uma versão mais simples do que a lousa, né, porque eu não consigo fazer figuras, não, aí é tudo mais complicado, né, figuras, eu também tenho que desenhar muito, tal, é mais complicado, mas assim, você baixou o programa e começou a usar, você compartilha a tela e você faz. Nesse curso de relatividade tem funcionado muito bem, né? Então fica aí a dica para quem quiser. O Workplace é o pago e o Linux é o gratuito. Mas a minha pergunta era dos vídeos. Tá? Jussana, você falou de você grava os vídeos, você falou primeiro, é interessante você ter vídeos curtos. Vídeos curtos significa o quê? 10 minutos, é isso? Você pega uma aula grande de 1 hora e quebra em vários? Eu acho que 10 minutos... Assim, sempre o meu objetivo é fazer 7, mas eu nunca consigo, assim, nem sempre eu consigo fazer, mas o meu objetivo eu sempre foco no 7. Tem coisa que realmente fica ruim para desmembrar, né? Aí vai de cada um. Mas, assim, o que puder ser quebrado, eu acho que fica melhor se for quebrado. Porque no meio você insere outra coisa, dá uma acordada e tal, aí depois volta para vídeo. Se for alguma coisa que interaja com o aluno, melhor ainda. Então, assim, veja esse vídeo, depois tente resolver esse exercício aqui, né? Ou então, veja esse conteúdo aqui e dê um retorno, pense em tal coisa, assim. Eu acho que tem de realmente ir testando para ver o que é que fica melhor para cada grupo de alunos, né? Na verdade. Então, assim, se você pegar, por exemplo, comparar com uma aula presencial, a gente tem lá 1h40, vamos supor que você ficou 1 hora dando aula e 40 minutos de alguma atividade. Essa 1 hora, você traduziu em vários vídeos, ou você resumiu bastante o conteúdo, você mudou bastante, como é que foi? Olha, eu tento fazer o seguinte, Léo, porque, por exemplo, essa 1 hora de aula que a gente faz, né, assim, não sei se acontece todo mundo, imagino que sim. Quando eu estou falando de um assunto, aí eu falo também das diversas possibilidades que envolvem aquele assunto, né? Vou falando os detalhes daqui, os detalhes dali, então, por isso que a aula, ela ganha esse corpo todo, né? Mas se você pegar, tem como você pegar só o miolinho daquela aula, tá? E essas coisas que são importantes ser anexadas, eu tento colocar isso nos exercícios. Porque, né, por exemplo, enfim, pronto, análise de malha, né? Aquela aula lá que eu mostrei. Aí, dei as regras gerais, você vai botar as correntes, vai percorrer assim, 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 pronto. Só que eu não falei, como é que eu lido quando eu tenho fonte de corrente? Como é que eu lido quando eu tenho fonte dependente? Aí eu vou fazer um exercício. Quando tem fonte de corrente, vou fazer um exercício para a fonte dependente e vou colocando essas nuances nos exercícios. Ou seja, quando eu junto tudo, eu vou ter passado o conteúdo todo que eu queria, mas na aula em si, assim, se eu for passar todos esses detalhes, até na aula presencial mesmo, uma coisa que eu sempre observei, né, assim, não sabia como mudar, mas agora eu estou tendo várias ideias. Eu passo todas essas informações na aula, né, fica a aula lá grande, né, aí, quando a gente vai aplicar, eles esquecem, eles não lembram como é. Como é mesmo isso que faz? Aí, um ou outro lembra, a maioria não lembra. Mas quando você bota isso dentro de um exemplo, né, faz com que eles tentem fazer,
eu acho que isso fixa mais, né? Então, acho que é uma forma, assim, pelo menos eu tento fazer dessa forma, né? Não sei se seria o ideal para, né, para a maioria, né? Mas para mim tem dado certo assim. Certo. Aí na questão dos vídeos, você disponibiliza eles no YouTube, é isso? Isso, tem um canal lá. Tá, você coloca o link no SIGA e aí disponibiliza para os alunos. Na verdade, assim, fica tudo dentro do roteiro, né? Os links a gente põe no roteiro e que a gente disponibiliza no SIGA é o próprio roteiro, o PDF. Porque aí, assim, tem tudo lá. Se tiver mais de um vídeo, já fica na sequência, né? Já fica, o roteiro é que guia o que eles vão ver, né? Na sequência que eles vão ver. E a ideia de você colocar imagem, por exemplo, eu trabalho bastante com slides, a minha ideia é aproveitar os slides, ou pelo menos parte, para poder fazer essas gravações de aula. E aí você se filma também, e você coloca o slide, como é que é feita essa divisão, não atrapalha? Só fazer uma pergunta meio boba, mas nunca fiz. Na verdade, assim, eu não sei, na verdade, se atrapalha ou não, assim, porque eu queria fazer para ir testando, né, assim, e como eu falei, no início, eu queria, tipo, parecer que eu estava o mais próxima possível, né, porque eu já, assim, achei que eles iam ter essa dificuldade da distância, né, de não ter o contato presencial com os colegas, com o professor, com o monitor. Então, assim, pelo menos nos vídeos, eu vou tentar aparecer para dar essa sensação de que eu estou mais próximo, né? Foi essa a minha intenção, na verdade. Aí, assim, eu achei legal, assim, nos vídeos, né, se vocês olharem, assim, às vezes eu ficava, o slide tem alguma coisa aqui, aí eu afastava e falava não sei o que, então não sei o que, eu apontava aqui, eu tentava interagir um pouco também, né? Não saiu bem, assim, não, mas ainda estou aprimorando aí essas técnicas aí. Mas alguns vídeos eu fiz sem aparecer, né, assim, às vezes, na verdade, porque eu tenho que montar a estrutura aqui, ver o não dava tempo, eu vou fazer só o áudio. Aí fiz um direitinho só com áudio, né, dá certo também. Seria legal, se você pudesse, disponibilizar um ou outro vídeo para a gente ver depois como é que ficou. Na verdade, se você puser no YouTube lá, Eletricidade Aplicada, ECT UFRN é o primeiro que aparece, é tudo público, nenhum é privado. Tá bom. Então, todos lá, na verdade. Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguém? Tem algo a falar? Nosso diretor está aí, professor Douglas. Pode ser, Ricardo? Pode, Ricardo, pode falar, fica à vontade. Jossana. Diga-me, Ricardo. Se você pode fazer... tudo que você faz nesse Meet Google, você pode fazer pelo SIGA? Se sim, por que é que, certo, você não usa ele? Na verdade, o SIGA eu não tenho como fazer chamada de vídeo lá, né? Essa aula aqui, isso que a gente está fazendo agora é justamente o espaço que eu uso para as minhas aulas síncronas. E lá no SIGA, pelo menos por enquanto, ainda não tem como você fazer uma chamada de vídeo com os alunos todos, entendeu? Ah, sim, chamada de vídeo você fala a aula síncrona. Que é justamente, igual a gente está fazendo aqui agora. Nesse mesmo espaço, né? Nesse mesmo ambiente. Ok. Obrigado. Se bem que, deixa eu só dar uma dicasinha do que a gente teve no CONSAD, é que foi falado isso, sabe, de por que no SIGA não tem essa funcionalidade, né, de vídeo ainda. Aí o pessoal da CINFO, eles disseram que estão trabalhando em cima disso, né, para tentar também tanto aumentar a capacidade dos arquivos, que hoje está limitada a 50 MB, né, para inserir no SIGA, quanto também para colocar essa opção de a gente poder fazer uma aula ao vivo, né, pelo SIGA. Só que eu e a Amanda, a gente estava conversando depois, o medo que a gente teve é se o SIGA vai suportar tudo isso, né, porque imagine, a universidade inteira vai usando esse mesmo recurso. Mas, assim, de qualquer forma, o pessoal da CINF está trabalhando para melhorar o SIGA ainda mais, né? Porque agora, como você disse, Jossana, as nossas aulas não serão mais as mesmas, né? A gente não sabe por quanto tempo vai ser assim. Não, mais uma vez aqui. Nesse caso, como eu quero dar minha aula síncrona, ou seja, eu quero projetar um livro PDF na tela, explicá-lo e depois fazer os cálculos e aí mostrar, tem que ser no livro. Tem que ser pelo... Ricardo, tem também, além do Meet, tem outros sites, tem outros serviços, tem um que é da Rede Nacional de Pesquisa, que chama Conferência Web, que aceita um apresentador e até 350 ouvintes.
Eu tentei usar uma vez, ele permite também compartilhar a tela, escolher câmera e tal, só que a única coisa que eu achei meio ruim é que ele tinha um certo atraso entre a imagem e o vídeo, mas eu não sei como é que funcionou isso. Então, assim, não precisa ser do Google. Tem o recurso da Rede Nacional de Pesquisa que todo mundo, a gente entra com a nossa nome de usuário e senha do SIGA, e aí acessa o Conferência Web. A gente os alunos, né? A gente tem acesso lá usando a senha do SIGA, então dá para fazer esse tipo de coisa. Só não tem integração com a lista de alunos, essas coisas. Mas não precisa ser do Google, tem outras ferramentas também. E no SIGA a gente pode enviar um arquivo de vídeo. Só que o arquivo de vídeo, além dele ter o limite de 50 megas, o aluno tem que fazer o download, ou então, para tocar no SIGA, o SIGA não faz aquela compressão que depende o YouTube e o Google Meet, eles deixam o vídeo em mais baixa qualidade para a pessoa conseguir receber. No SIGA, não, a pessoa vai ter que baixar o vídeo inteiro, entendeu? Então tem essa diferença. Ok, Elton. Obrigado. Douglas? Não, eu estava aqui só pegando mais macetes, né, mais ideias. Apesar de que eu solicitei uma mesa digitalizadora para mim, porque as disciplinas da gente puxam muito, né, essa coisa de escrever, mas eu vou trabalhar com duas. Eu vou fazer um modelo desse aí da Jossana para mim, para poder ter as duas opções também, sabe? Tem várias opções para essas salas aqui, né? TeamLink, Microsoft Teams, o Google Meet, o Webex, tem bem uns 10 programas que conseguem fazer esse tipo de coisa. Variedade não falta. E aí, se a pessoa tiver dificuldade, é só entrar em contato que a gente ajuda aí, onde encontrar e tal. Mas eu acho que esses seminários, né, que estão sendo realizados nas sextas-feiras, eles estão muito bons porque, assim, é um aprendizado gigantesco que a gente está tendo, como Jossana disse. Nossas aulas não vão ser as mesmas, mesmo do presencial a gente vai acabar incorporando muita coisa do que a gente está fazendo agora, né? Então, assim, eu queria só realmente parabenizar cada um dos professores que está aí, mesmo quem não está com disciplina, está se preocupando em criar metodologias, né, agora, e aí agradecer realmente a participação e principalmente as ideias que estão aparecendo e que a gente possa cada vez mais compartilhar essas ideias, né? Essa coisa do multiprova, depois a gente precisa compartilhar as questões com todo mundo, que aí a gente vai ficar com um banco de questões do tamanho do universo, né? Pois então era isso, sim. Queria agradecer, porque eu achei muito legal. Mais uma vez, viu? Desculpa, vai ser minha última agora. Eu queria saber como é que eu posso procurar pra... Tá baixo, tô ouvindo não, Ricardo. Ah, não? Agora fala, agora ouvi. Porque eu usei multiprova, não tenho a mínima ideia como é. Eu acho que Douglas falou com o André, Kaline falou com o André, que em algum momento vai ter, a gente não sabe quando ainda, porque ele está bem ocupado, mas vai ter uma espécie de treinamento aí para multiprova, né, Kaline? Mas tem um canal do YouTube, você bota no YouTube multiprova e lá dá para começar tranquilo. Com o canal já dá para começar. Vou falar isso agora. Pronto, esse multiprova eu estou esperando o André me dizer qual o dia que ele vai poder, porque ele está dando assistência à universidade toda com esse multiprova, né? Então, por isso que ele está bem atarefado, mas aguardemos que ele vai dar uma oportunidadezinha ao pessoal da casa também. Uma das coisas que eu nunca usei, mas que eu lembro que acho que o Rex usava, eram mini-testes dentro do multiprova, né? Era algo bastante interessante, pelo que eu entendi, para você fazer testes rápidos, fazer vários deles, né? Então, essa era uma das coisas que eu gostaria de ver também. Eu estou pensando também em dar uma analisada no mini-teste para usar também esse próximo semestre. Também estou pensando nisso lá. Bom, em CTM, o que a gente tem usado muito, o que a gente tem usado, né, apenas, são os questionários e as tarefas do SIGA mesmo, porque assim, a gente optou por deixar tudo registrado no SIGA, né, porque, sei lá, vai que vem uma auditoria de alguma coisa, que eu não sei, né, o que pode vir por aí, para ver se a gente realmente fez aquela atividade, eu não sei. Então, a gente está usando somente o SIGA mesmo para fazer as atividades avaliativas. Então, o que a gente faz? A gente cadastra no mesmo dia da prova, o questionário, com todas as questões da prova que a gente vai utilizar, seja 5, 6, 10, quantas questões precisarem, né? E quando a gente está cadastrando o questionário,
a gente coloca lá embaralhar as perguntas e embaralhar as alternativas, né? Porque aí os alunos vão receber numa ordem diferente. E também para que eles só possam visualizar o questionário no horário determinado. Então, por exemplo, a gente já fez prova de 9 às 11, de 14 às 17, de 19 às 20. Então, mesmo o aluno vendo que tem o questionário, ele só consegue acessar as perguntas no horário que eu permitir, né? A outra funcionalidade do questionário do Cigarra também é que você, quando está cadastrando, você marca qual é a alternativa correta, né? Então, você já diz que ele vai ter nota, então, já diz qual é o peso dessa nota naquela unidade também, e aí, quando você mandar corrigir e publicar, ele já importa para a planilha de notas diretamente. Então, já aparece lá a nota do aluno e o peso. E a alternativa a isso foi que a gente fez, para que a gente tivesse a segurança também que o aluno realmente fez a prova, né? Porque em CTN a gente trabalha com cálculos também. Então, a gente cadastrou uma tarefa lá naquele mesmo dia, permitido o envio de um arquivo. Então, os alunos faziam, né, o passo a passo da sua prova, tiravam as fotos, geravam o PDF e enviavam para a gente o arquivo do PDF. Porque aí, se a gente tivesse alguma dúvida, quisesse conferir, né, a questão que ele fez, a gente ia lá e tinha o acesso, né, do arquivo da prova dele realmente, tá? E aí isso nos ajudou, inclusive, porque como a gente está fazendo tudo pela primeira vez, quando a gente cadastrou o primeiro questionário, na hora de cadastrar lá, a gente marcou uma alternativa errada como certa, né? Então, assim, por sorte, a gente pediu que eles enviassem a prova, né? A foto da prova, porque aí a gente não usou a ferramenta de corrigir automático, mas aí a gente teve a oportunidade de ir lá acessar todos os arquivos e fazer a correção corretamente, entendeu? Então, por isso que, de certa forma, a gente está usando dessa forma, porque para deixar a segurança, né, de que foi feito tudo no Cigarra, que é a nossa ferramenta oficial, né? Na nossa ferramenta de uso do UFRN, né? Então, assim, além de todas essas funcionalidades que a gente já tem, né, do multiprova, do mini-teste, a gente pode ir aprimorando também, né, o uso lá das ferramentas de Cigarra, que a gente praticamente nunca tinha usado. Em 10 anos de ECT, a gente nunca tinha usado os questionários e as tarefas do Cigarra, a gente está usando agora, né? Mas está dando muito certo. Assim, a gente está aprendendo, né? E acho que na terceira prova agora já não teve problema, né? Já deu tudo certo. E aí, a gente está aprendendo a cada dia e está sendo, assim, está sendo corrido, está sendo muita atividade, está sendo muito puxado, né? A gente já está chegando agora, assim, na penúltima semana de aula, a gente já está super cansado, desde que termine logo, tanto quanto os alunos, para a gente tomar um fôlego, né? Para o próximo semestre. Bom, mas era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, alguém... Tirar uma dúvida. Pode falar. A questão dos dias de prova. Porque, em princípio, eu não cheguei a ler a minuta, agora pelo menos a versão final, e eu não sei se tem alguma obrigatoriedade de você fazer as provas dentro do seu período de aula, que seria o seu período síncrono. Eu imagino que não. Mas e aí a gente vai ter problemas de choque? Como é que vai funcionar isso? Porque vai marcar no horário, como é que vai ser? Na verdade, assim, os momentos que você pode pedir, exigir a presença do aluno são aqueles horários que estão cadastrados na sua disciplina. Qualquer outra coisa que você fizer fora desse horário, você não pode exigir a presença dele, certo? Então, assim, se você marcar uma prova fora do horário, que é o da disciplina, você pode correr o risco do aluno dizer, nesse horário eu não posso porque eu tenho outra disciplina, né? Então, assim, tem que ser muito bem coordenado esse tipo de coisa, porque os alunos vão estar com todas as disciplinas, todas as turmas deles que eles tinham lá em 20.1, 5, 6 disciplinas, entendeu? Então, assim, levando em consideração, talvez, sábado, pode ser um dia que não dê choque, né? Mas, mesmo assim, tem turmas que são no laboratório que são sábado, né? Que aí o professor pode usar esse horário dele também. Então, eu sugiro, né, que a gente utilize para tanto as atividades avaliativas quanto para a interação síncrona, realmente aquele horário da sua turma, da sua disciplina, para não correr o risco de você ter que estar aí driblando com um aluno ou outro que não pôde comparecer porque estava em outra atividade, né?
Entendeu, Léo? Entendi. Eu tenho uma pergunta sobre o questionário do SIGA, porque eu tentei usar uma vez e a dificuldade que eu tive foi que teve um erro na questão, aí não era prova, era uma atividade, um exercício, mas teve um erro na questão e quando eu tentei corrigir, ficou uma confusão, porque assim, no questionário que estava publicado tinha uma versão da questão, a versão que aparecia no relatório era outra, quando eu editava aparecia uma terceira versão e não estava claro qual versão da questão que estava lá. E aí eu não conseguia gerir essas coisas para poder criar uma nova questão e tal. Vocês tiveram dificuldade desse tipo? Exatamente desse jeito. A gente teve essa mesma dificuldade. A gente teve, realmente, quando a gente cadastrou a primeira prova, tinham 7 questões. Quando a gente olhava no relatório, estava aparecendo 10. Porque tinha 3 repetidas de uma mesma questão, que foi justamente isso. A gente foi corrigir um dado ou outro e a questão aparecia triplicada. Então, o que a gente não caiu no mesmo erro quando foi fazer a segunda prova foi criar um arquivo com a prova, né, no Word, por exemplo. Já está todo lá digitadazinho, tudo certinho, marcado qual era a alternativa correta, para quando for lançar no questionário, já ir só copiando e colando aquela prova que já estava pronta. A gente teve essa mesma dificuldade, Elton. Entendi. Aí vocês foram criando os bancos de questões à medida que foram fazendo as provas. Exatamente. Aí a gente tem tanto o banco de questões guardado no Word, né, salvo lá no nosso documento, quanto lá na página do SIGA, porque a gente criou na hora de cadastrar. Eu abri um chamado sobre isso quando aconteceu e a resposta do SIGA foi, não, é assim mesmo. Então, aí eu desencanei do questionário. Mas beleza, obrigado. Não, mas a alternativa é essa, é você fazer a sua prova, o seu banco de questões separado, e quando for levar para o questionário, só ir copiando e colando, porque aí você já conferiu tudo e já sabe que está certo. Beleza, obrigado. Nada. Bom, pessoal, vou adiantar da hora, né? Já são 6h19, né? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença de Jossana, né? Que deu aí essa palestra tão interativa, tão criativa, deu muitas ideias para a gente, muito legal mesmo, Jossana. Vou usar algumas coisas aí do que você falou para aprimorar o nosso 20.1. Obrigado pela presença dos professores que estão aqui também, né? Se reciclando, né, e cada vez mais tentando aí melhorar o seu plano de curso. Temos também uma professora do CB, né, é uma professora que veio participar também com a gente, Miriam, veio pegar algumas dicas também, né. A gente não sabe de tudo, mas a gente vai mostrando as alternativas que a gente encontrou, né. Mais uma vez, obrigada a todo mundo e parabéns, Jossana. Você foi 10. Obrigada a vocês aí, né? A gente vai construindo aí esses semestres remotos aí que vem pela frente juntos, né? Eu estava comentando, o que eu acho bacana é que toda sexta-feira a gente aprende alguma coisa diferente, né? A gente tem uma informação que a gente não tinha antes. Então, isso é que é legal, né? Então, que venha as próximas sextas-feiras aí. Só corrigindo aqui, temos uma outra professora do CB, que é a Daniele Barbosa. Muito obrigada também pela sua presença, viu, Daniele? Bom, era isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação, assim que o link estiver disponível, eu mando para o e-mail, tá certo? Jossana, por favor, compartilhe com a gente seu material, seus slides. Certo, vou mandar já já. Jossana. Tchau. Parabéns, Jossana. Obrigada.